grande amigo, que eu não vejo há 26 anos, Paulo Rodolfo. Eu tenho certeza que vai ser mais uma live maravilhosa. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Vocês não têm ideia a quantidade de informação que nós temos aí para passar para vocês, né? Ô, Paulo, aí, beleza? Olá, Não vai me tudo chamar de bem? professor, não vai me chamar de professor, Combinamos não, que viu, vai Paulo? ser Arbex. Só porque eu sou um pouquinho mais velho que você, Não, eu sou entendeu? mais velho, professor. Eu Oi? sou de 57. Ah, você é mais velho, você é de 57, sou 58, é porque se formou mais tarde, então. É que eu fiz contábeis antes de fazer odonto. Ah, que troca boa, hein? Ou não? Bem parecido, professor. Bem parecido, com certeza. Com certeza. Que bom estar aqui conversando com você, Paulo. É interessante, né, meu amigo? A gente era tão ligado naquela época da SBOE, no começo da Sim, SBOE, encontrávamos em todos os congressos, já discutíamos os nossos casos. Você lembra disso? A gente lembro conversava. O sim, que você está professor. usando, Paulo? O que você está usando, Arbex? Ó, isso está dando certo para mim. E aquele papo era muito agradável, né? Depois você deu uma recolhida e não participou mais, né, dos eventos nossos, a gente nunca mais encontrou. E fomos, abaixa um pouquinho sua câmera, isso. E fomos encontrar, através de um bate-papo com o nosso grande amigo, grande professor Everton Nock, né? E que a gente Perfeito. bateu aquele papo tão bom, tão interessante sobre longevidade, né? E esse vai ser o nosso assunto hoje. Para vocês, talvez não conheçam, muitos de vocês não conheçam, porque ele não está na mídia toda hora, mas o Paulo Rodolfo é dentista há 35 anos, clínico, não é isso, Paulo? Clínico de todo Clínico, dia. todo dia. Agora tá bom, Beth, ele abaixou aqui, o seu rosto estava muito em cima, agora tá ótimo. Sim, Um clínico que nos presenteou, ao Scopier, grande amigo Scopier, nos presenteou com uma pesquisa clínica que foi aceita pela comunidade científica como um dos maiores projetos sobre longevidade de resina composta já feito no mundo, né, por um dentista clínico. E foi aceito por toda a comunidade científica com louvor, merecido. Então, para a gente começar a falar de longevidade, eu gostaria, hoje, gente, nós vamos falar de resina anterior, de resina posterior, mas nós vamos dar um outro aspecto, né? Mostrando para vocês, porque o que acontece, antes do Paulo começar a falar. O clínico, ele não compra aquela quantidade de resina e vai experimentando cada hora, não. Ele isso. trabalha com uma, deu certo, ele vai com ele a vida inteira, não é, Paulo? Até que o fabricante tire do Duas, três. mercado. Duas, Duas, três três. anterior, duas, três posterior, e aí você domina completamente aquele sistema e consegue fazer trabalhos e fazer o acompanhamento longitudinal. Então, o seu trabalho hoje, assim, de quando? O seu trabalho foi feito quando? Qual que é a data dele? Esse aqui de 17. O primeiro foi de 17 anos, Sim, teve o de 22 e agora estamos mas, fazendo o de 28. tá, mas a última publicação, quando que foi? De 22 anos? Deve ter o quê? Uns 2 Não, anos? não, professor. 22. Agora eu vou fazer de 28, no mínimo 6 anos. 6 anos, então. Então, assim, mas agora nunca foi tão comentado. Você está entendendo? Acho que a mídia social conseguiu fazer isso, porque o último É que a trabalho que resina voltou a estar em alta, professor. Exatamente. A odontologia, gente, a odontologia vive de ciclos, né? Os De ciclos ciclos. vão e vai. Então, muitas coisas que a gente falava há 30, 20 anos atrás, alguns eram contra. A vida é assim, a clínica é assim. E aí a coisa passa e volta para outra moda, de repente volta, e todo mundo vê que tudo que a gente falava há 30 anos é o que dá certo, né, Paulo? Até um pouco de bullying, né, professor? Sim, Eu que sou bullying. só da dentística, como é que Sim, tu não sim, descasca dente? Como é que tu não faz? Então, exatamente. Então, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer o grande Paulo Rodolfo. A primeira live que ele fez, no dia que eu liguei para ele, ele falou que não poderia aceitar de jeito nenhum. Você lembra, Paulo? eu Estava sou tímido, nervoso, você é professor. tímido, eu sei, mas você parece mineiro, jeitinho tranquilo, né? Fala bem, tranquilo, calmo. Então, Como Paulo, é eu que nós vamos queria. fazer o nome dessa live, professor? Como é que eu comentei? Tem que ter nome, né? Porque essa live, O gente, Aiché? O Aiché? essa live não vai ficar gravada. Então vai ser Uai Tchê, é Tchê, né? O Aiché. Tchê. Você nasceu onde? Eu nasci em Jaquirana. A Jaquirana. grande Jaquirana é Gramado, Canela, São Francisco, é a grande Jaquirana. Ah, entendi. Então É uma tá cidade certo. bem pequena, professor. Gauchão mesmo, né? E É isso trabalho em aí. Caxias do Sul e moro em Flores da Cunha. Flores da Cunha. Bacana. Flores da Cunha.
Então, para a gente começar essa conversa nossa, antes da gente começar a mostrar algumas coisas, eu queria que você falasse um pouquinho da sua metodologia, como a Sim. sua pesquisa conseguiu tanta aprovação e tanto reconhecimento mundial da longevidade de resina em dentes posteriores. Sua pesquisa foi direcionada para dentes posteriores, né? Sim. Fala um Tá bom, pouquinho professor. Eu me formei em 85, em julho de 85, e 2 meses antes, o professor Adair Luiz Stefanello Busato, que nós devemos muito a esse cara, com certeza, me convidou a fazer uma prova para ser professor. E eu fiz e passei. E daí fiquei dando aula 1 ano. certo. E daí ele disse, ó, Paulo, eu não vou te garantir, mas tem que abrir vaga na universidade, na faculdade, no departamento para ter a vaga. E daí eu vim embora, professor. E quando eu vim embora, o professor daí disse assim, Paulo, anota tudo que um dia isso vai valer. Então, a partir de 2 de agosto de 86, tudo que eu faço, as 60 mil restaurações e uns quebrados, eu anoto. Que bacana. Então, e esse trabalho, então, nos 17 anos, então, é Paulo Rodolfo, Max Sensi, Thiago Donassolo, Alessandro Logerso e Flávio Demarco. Esse foi o primeiro time. Certo. E o segundo time, nós colocamos, além desse, o professor Nick Ópida e o professor Foguinho. Sim, que bacana. Que é o Rafael Moraes, né? É interessante você falou das suas 60 mil restaurações, que você anota tudo. Eu comecei a anotar tudo a partir de 1988. Embora eu já tenha 8 anos de profissão, né, na época, eu comecei a anotar tudo porque a odontologia estava mudando. A gente estava entrando numa área adesiva posterior, anterior, laminados cerâmicos, inlay laser, era tudo, adesivos de dentina, era tudo novidade, né? Clareamento dental. Então, desde essa data, eu passei a anotar tudo detalhadamente, como eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje. E a gente sabe exatamente, com essas anotações detalhadas, os passos clínicos, o protocolo, porque cada dentista tem o seu protocolo. Eu acho que o mais relevante dessa sua pesquisa é que, mais ou menos, eu sempre falei, quando é um operador só trabalhando, então você tem aquela avaliação daquele operador. Então, independente do material que você está trabalhando, de como você aplica o adesivo, de como você polimeriza, está tudo na mão de um operador, de um acompanhamento dentro de técnicas específicas protocoladas, né? Então, fala um pouquinho como foi feita essa pesquisa sua, para a gente entrar na... Só para avisar aqui, gente, está todo mundo me perguntando, eu vou falar para vocês, vai ser a parte muito importante dessa live. Tá, antes de... Só interrompendo um pouquinho, Paulo, para dar esse anúncio aqui. Exatamente, eu estou recebendo inúmeras mensagens, porque todo mundo sabe do meu gosto das resinas, como é que eu trabalho, e algumas dessas resinas não estão encontrando no Brasil. Acabou o estoque. Infelizmente, tudo que a gente fala muito acaba rápido, né? Resina, cimentos, isso faz parte. Então, mas é porque, por causa da pandemia, a empresa, Tukuyama, está em vias de chegar, está travada. Deu zebra para todo mundo, né? Mas vai chegar. Mas hoje eu vou mostrar que não existe nenhuma resina insubstituível na nossa profissão. Quantas vezes nós ficamos órfãos de resina e se readaptamos? Então eu vou mostrar para vocês uma coisa interessantíssima que eu fiz hoje na clínica, hoje, fresquinho, comparando várias cores com resinas com características semelhantes. Como é que eu vou dar os nomes e mostrar exatamente como você consegue os mesmos resultados com essas resinas que muitos estão me mandando mensagem. Teve dentista que me ligou chorando, Paulo, a semana passada e a semana. Pô, BL2 não tinha mais? Não, comecei a ter sucesso, minha vida mudou no consultório, eu fiz seu curso, estou usando as resinas, de repente eu não encontro ela para comprar, o que eu faço, o que eu uso? Falei, calma. Então eu vou mostrar um estudo comparativo hoje, na segunda parte da live, quando a gente vai falar de anterior, que sim existe metodologia e resina com a mesma característica e com uma história de longevidade maior que eu tenho, e as cores que batem praticamente igual com as cores que vocês estão aí desesperados. Nós vamos falar isso mais no final. E as resinas antigas, professor, não quer dizer que são antigas que são ruins, né? Porque tem antigas tipo Herculite que é até hoje. Até hoje. Você usa Herculite até hoje, né? Uso. É isso aí. Herculite clássica, né? Tradicional. Clássica para colocar na palatina dos incisivos é ótima, professor. É ótima. Ou restauração posterior também. Exato. Classe 1, classe 2. Sim. Está aí há 30 anos no mercado, R$50 o preço e funciona maravilhosamente. Nem sempre, as pessoas muito me questionam isso, sabe, Paulo? Poxa, mas você fala de uma resina que é muito cara. Nós vamos na segunda parte, eu vou explicar que não é cara, desde que você saiba usar com critério, em protocolos corretos. Porque você pode usar uma resina super eficiente com custo barato para reconstruir todo o dente,
fazer aquela camadinha fininha, né? Então, essa resina cara, entre aspas, ela vai aumentar o valor do seu trabalho. Você vai acreditar no seu trabalho, você vai ver que o seu trabalho tem longevidade e você vai valorizar o seu trabalho. Nós vamos falar E isso uma na segunda bisnaguinha parte. dessa, professor, numa BL2, no caso, é R$ 500, mas quantas restaurações dá para fazer? Eu Porque falo é isso há quanto só a tempo? parte... Sim, é só a parte vestibular, professor. 50, 60 ou mais, não é? Sim, então não é É isso cara, aí. né? Caro Exatamente. é tu não ter o material, professor. É isso aí, é isso aí. Nós vamos chegar nessa parte. Vamos falar primeiro, então, dessa Sim. pesquisa Tá. relevante Tá. para você, dentista, que tem menos experiência, ou que está na dúvida do que comprar. Você vai ver a relevância disso que ele conseguiu mostrar na comunidade científica. Pode falar, Paulo. Professor, o artigo de 17 anos então, foi começando com 38 clientes, Sim. 282 restaurações e 98 falhas. E as resinas que nós usamos foi a Sim. P50 da 3M. E nós Os somos órfãos adesivos dela, né? A órfã adorava, era P50, sim. fantástica. Então, Sou vai órfão. ser muito importante você falar o nome de todos os produtos. Sim. Do adesivo que você utilizou, da resina que você utilizou. Perfeito. Está tudo anotado aqui, professor. Vamos O falar. adesivo foi Scott Bond 2 da 3M. Está até hoje no mercado, Está até hoje no mercado. que é bom. A outra resina foi a Herculite da Care, essa clássica. E os adesivos foram o XR Prime e XR Bond. Sim. E o nome de vidro foi o Ketak Fil da 3M, que era a ESP, né? Sim. Na época. Você sempre teve no seu protocolo o line de ionômero de vidro? Não, até um certo momento. Hoje eu já não uso mais, professor. Faz muito tempo que eu não uso mais. Mas eu conheço profissionais que usam que têm sucesso ainda. Sim. Né? O professor Ricardo Marins de Carvalho, ele preconizou numa classe 5 Sim. o ionômero de vidro. Ou mesmo uma classe 1 ou 2 profunda, ele ainda preconiza. É um dos maiores pesquisadores do mundo. Todo mundo sabe disso. Mas vamos lá. Daí, nessa situação, nós só atacávamos o esmalte, né? E a dentina era totalmente forrada. A gente forrava com o ionômero, fazia o ataque. Era isso, era protocolo. Beleza, vamos lá. E dessas... daí para os 22 anos, professor, a gente aumentou. Foi 61 clientes, 362 restaurações, sim, e 110 falhas. Mas as 110 falhas... Tudo direto. 110 falhas, tudo direto. O que eu mais faço é direto, professor. Tá. Depois eu vou explicar como que eu faço elas. Tá bom. As 110 falhas, professor, uma coisa muito interessante. Arbex. 61 foi reparos. Então, 54% dessas restaurações, das 110 falhas, eu consegui consertar. Eu evitei o ciclo do espiral da morte do alimento dental. Dente. É isso aí. Leandro Hilgert. Exatamente. Grande Leandro. E 49 foi substituídas. Então, qual é o que mais tinha de falhas? Era, então, fraturas e cáries secundárias. Cáries secundárias, muito pouco. Muito pouco, eu sigo muito, eu adoro a professora Maria Luísa Oliveira. Sim, eu também. Sigo rigorosamente a professora. Tem o livro dela autografado, o pai dela já assistiu. Sim, você segue no seu programa de manutenção. Sim. Hoje, dos 11 horários que eu tenho por dia, professor, 4 horários, no mínimo, é de manutenção. Ah, que bacana. Das minhas restaurações. E você mesmo que faz suas manutenções? Eu que faço. A nossa diferença, professor, é que eu sou um clínico que tenho 2 secretárias. Normalmente eu trabalho a 2 mãos e as coisas mais difíceis, um pouquinho mais, é 4 mãos. Você já é diferente. Né? Eu sou literalmente um dentista de raiz, um que faz praticamente quase tudo. Entendi. Sim. Não faço endo, não faço orto, mas eu sou um clínico que faz praticamente tudo. E levo muito a sério o meu horário, professor. Ninguém chega atrasado aqui. É interessante, você está falando uma coisa interessante aí, sobre esses reparos. Essa diferença, depois nós vamos falar sobre a longevidade de restauração e restauração anterior e posterior. Existe uma diferença nessa longevidade por esse aspecto, porque na restauração posterior, com o tempo, se ela amarela ou se ela dá uma pequena falha de bordo, o paciente está vendo, não quer nem trocar. Na frente, ele é mais exigente. Por isso, gente, que o protocolo na frente, da técnica que a gente preconiza, como uma restauração de micropartícula, ela é fundamental para poder aumentar a longevidade estética e a estabilidade do corpo. Nós vamos falar isso depois.
E o reparo Eu não sei se você interessante, professor. sabia, não sei se você sabia, em 2001, eu era clínico, mas eu escrevi um capítulo de livro para a congressão da PCD, né, que agora é o CIOSP, sobre manutenção das restaurações estéticas. Há 20 anos atrás, eu e minha equipe, eu já trabalhava com a doutora Andréa, a doutora Yara também estava lá comigo, a gente escreveu um capítulo inteiro de um protocolo de manutenção, protocolo técnico, né? Dos recolhimentos, dos cuidados, da manutenção de 6 meses. Isso sempre foi um protocolo na minha clínica, só que eu treinei uma equipe preparada que faz esse trabalho para mim. Eu estou sempre acompanhando, e então é uma coisa que há 20 anos atrás eu já tinha essa preocupação. 20 não, há 30 anos atrás eu já tinha essa preocupação de fazer a manutenção. Eu pude escrever um capítulo bem extenso para esse congresso, uma aula que eu dei sobre isso. Então, isso é um aspecto fundamental da clínica de um dentista. Porque o mais difícil, Paulo, e eu vou abordar isso, é você manter o paciente junto de você. E para isso, existe técnicas, não técnicas de marketing, mas técnicas de acolhimento, né? Sim. Isso eu vou falar. Do paciente enxergar que você quer o melhor para ele. O que você podia falar sobre isso? Não, Arbex. No de 22 anos, a gente incorporou o professor Nick Oppidan. É o resineiro da Europa, né? O meu sobrinho, o Max Sense, fez doutorado com Jaime Cury e uma parte na Holanda, e ficou muito amigo dele. Então, a CAPES levava o professor Nick Oppidan para Pelotas, e foi aí que ele participou do nosso trabalho. E ele disse uma frase que me chocou, professor. Então, ele vinha no meu consultório avaliar. E ele é meu paciente, olha que chique, professor. Ah, que bacana. Ele disse assim, o mais importante não é as restaurações durarem 22 anos, é o cliente estar contigo há 22 anos. Não tem a menor dúvida. Eu aprendi isso com meu pai. Não é fácil, mas não é difícil essa escola, também. Meu pai sempre falava isso para mim. Meu pai virava para mim e falava assim, sabe qual a frase que ele olhava para mim? Você não pode matar a sua galinha dos ovos de ouro. Era a frase que meu pai falava para mim. Porque muitas vezes a pessoa recém-formada ou está com pouca experiência, de repente vem um paciente que tem um poder aquisitivo muito alto, muitas vezes ele quer cobrar mais desse paciente. Meu pai me ensinou desde o começo que os valores são praticamente os mesmos. Porque a boa intenção e a vontade, o paciente percebe isso nitidamente. Mas, professor, aqui não é número, é pessoa. Tocou a campainha, os três aqui param tudo e vão... O cliente é o foco 100%. Então, tanto para receber como para manter. Ninguém fala em desgraça aqui no consultório, todo mundo está parceirinho. A gente recebe, às vezes, com tapete vermelho, às vezes tocando sax, às vezes segurando flor, e o paciente fica feliz. Bacana. Sim. Então, o paciente... o que eu estou sentindo agora na pandemia, professor, é não poder abraçar e beijar as pessoas. Sim. Eu sou dentista beijoqueiro, professor. Eu beijo homem, mulher, abraço. E isso aí cria um laço, professor. Sim, eu sei. Porque eu considero que essas pessoas... Tu viu que eu falei cliente, não falei paciente. Para mim, paciente é a pessoa que vem uma vez aqui pontual e não vem mais. E cliente é aquele paciente que eu fidelizo. Sim. Então, não tem a menor dúvida. Então, eu quero cliente. E esses clientes, Paulo, nos dão a oportunidade, vocês vão ver agora, logo que a gente acabar de falar aqui nessa introdução, uma cliente, vamos pôr, é isso aí, uma cliente que a gente fez um trabalho dela 27 anos atrás, uma menina de 11 anos, que caiu, fraturou os 2 dentes centrais, num acidente, fraturou praticamente a coroa inteira, traumatizou a lateral, teve que fazer endo, a coroa praticamente perdida, numa garota de 11 anos. E adivinha o que eu fiz na época? Eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver, deixar pra gente. E agora, depois de 27 anos, hoje ela tem 37 para 38 anos, e agora deu vontade de melhorar a estética. Mas eu vou mostrar muita coisa interessante nesse caso daqui a pouco. Mas essa chave, porque o que isso nos dá? Manter a fidelidade, a capacidade de poder estar aqui hoje falando para 1000 pessoas que as resinas bem cuidadas, bem tratadas, porque a gente tem esse acompanhamento bem feitas, com técnicas, cada um tem sua técnica, isso não vem muito ao caso, com protocolos definidos, né? Quando nós vamos falar sobre protocolos, como que dá certo, né, professor? Sim, eu quero te perguntar isso. Uma sistemática, né, comum, a gente hoje tem a chance de atender meus pacientes de 40 anos, de 35, de 30, os seus, e ver o que deu certo, o que não deu certo, não é? Porque só erra quem faz, né, professor? Exatamente. Fala um pouquinho. Que nunca errou? Qual que é o protocolo? Me fala mais ou menos 5 protocolos
que você considera... Só deixa eu terminar Tá, uma frasinha só, que agora pode. nós estamos avaliando os 28 anos. 28 anos. A minha filha... Os mesmos pacientes. Sim, não, mas agora nós aumentamos, agora nós vamos chegar em 84. Então, esse momento é interessante porque a minha filha está fazendo odonto na Federal de Pelotas e o TCC dela vai ser sobre os 28 anos. Então, ela vasculhou 1.500 pacientes, folha por folha, e aumentou. Hoje nós já vai estar 84. Nós vamos aumentar o número de pessoas, de clientes e restaurações. Isso é muito legal. Bacana demais. Que chique. Vai ser agora, 28 anos. 28 anos. Mas eu já tenho de 35 em boca. Sim. Em boca. Sim. Que bacana. Me fala, então, assim, dentro da sua experiência clínica em posterior, em procedimentos direto, quais seriam os 5 passos dentro do seu protocolo que você acha que foram fundamentais para a longevidade? Além da escolha do material. Tá bom. Um pouco resumido, né, professor? Sim, tem que ser resumido. Pontos de contato. Okay? Tá. A primeira coisa, professor, o paciente chegou, é um bom planejamento diagnóstico. Perfeito. Primeira coisa. Perfeito. Já nesse ano eu fiz o curso com o professor Palmieri. Sim. Então lá, agora o paciente chegou aqui, montei no articulador em relação cêntrica, para poder... Aumentou minha qualidade de diagnóstico, professor. Sim, mas isso você está falando, no caso quando você vai reabilitar aditivamente, né? Sim, mas... Eu estou falando no caso de procedimento simples, de restaurações posteriores. Tá bom. Tá? Primeira coisa, professor, tá certo. A primeira coisa é a oclusão. Depois nós vamos chegar nisso aí. O paciente chegou aqui, eu vou fazer uma restauração nele. Primeira coisa que eu vou fazer é o meu carboninho de 100 micras. Sim. Tá. Isso é importante. Sim. Segunda coisa, professor, eu vou uma sequência, é o adesivo, professor. O adesivo é importante. Com a limpeza, um refrão meu, professor, que um dos erros, os maiores erros da odontologia adesiva, uma é não cuidar da oclusão, outra é não cuidar da limpeza do dente, e a outra é o foto. Então, depois da dente já em posição, é o oxalumínio, professor. Até nós comentamos antes, eu desde 96, professor. Entendi. O oxalumínio, no caso, você usa não para melhorar a adesão, mas para limpar o dente. Para limpar o dente. Perfeito. Numa proximal, professor, Acho que deu um delay aí, acho que no Paulo. Oi? Não, deu certo. Deu um delay. Não é, ok. Não é com taça de borracha que eu vou fazer. Eu vou usar oxalumínio. Há pouco tempo, eu consegui, o professor Rogério Ribeiro, lá de Brasília, me deu uma dica e eu comprei no eBay um oxalumínio com água, professor. Até eu posso postar depois. Com água, porque antes, até então, eu tinha oxalumínio só pó. Isso aí é para limpar o dente. A placa é ácido resistente, professor. Um dos motivos que eu acho que deu certo o meu tratamento é limpar o dente, isolamento absoluto. Isso professor Adair, até a gente brincava, até dente incluso a gente isolava, professor. Entendi. Eu acho muito importante. Dá para fazer sem? Claro que dá para fazer sem. O professor Nick Oppidan não usa. Ô, Paulo, isso é muito bom você falar, que as pessoas às vezes confundem. O que acontece? Eu sempre falo isso. Se o dentista trabalha sozinho ou com uma secretária, o isolamento ele é fundamental. Ele vai ajudar, ele vai melhorar a qualidade da restauração e a garantia do campo isolado. Muitas vezes eu mostro meus casos, eu sempre mostro com toda a verdade. Eu trabalho com 3 dentistas, com 3 assistentes do meu lado. Então, eu tenho uma lá que fica por conta disso. A outra ajuda também. Então, eu tenho essa facilidade. Mas a grande maioria dos dentistas, a realidade é uma secretária, às vezes nenhuma. Então, o isolamento absoluto, gente, é fundamental. As pessoas acham que eu não preconizo, eu preconizo utilizar de uma forma adequada. O que eu falo muitas vezes é que o isolamento 99% bem feito é pior que sem isolamento absoluto. Você concorda comigo? Ele tem que ser 100% bem feito. Né? Isso aí, professor. Ótimo. Isso aí. E a outra coisa é o aparelho foto, né, professor? Sim, o aparelho foto, não adianta. Eu para mim, só tem 2, professor. É o valo e o gran valo. Sim. Não, não, tem mais.
Professor, Assim, eu tenho eu valo, eu tenho um Granvalo, eu acho que ele é sensacional, aquela ponta dele, aqueles 3 parâmetros que você tem. Você tem seu radiômetro até hoje? tenho. Eu também tenho. A maioria dos dentistas nem conhece o radiômetro dessa turma É, mais nova. E o radiômetro ele está sagrado. Uma vez por semana, pelo menos, a gente vai lá, mede, faz a comparação das lâmpadas. Eu gosto de usar a Blueface, que é uma tu Polywave gosta do também, Blueface também. gosto da Elipar, porque nós somos muitas pessoas, né? Então a gente tem várias lâmpadas. E eu vou Sim. lá testar. Eu aprendi isso lá 30 anos atrás. Então, o radiômetro hoje é uma peça fundamental. É, Eu acho poucos que ainda é conhecem, uma né, peça professor? fundamental. Mas, ô Paulo, isso é interessante, porque há 30 anos atrás nós não tínhamos fotos Não, tão não. bons. E aí, por que Era que o, suas Vi- restaurações deram certo? era o Demetron, professor. Não, E o antes era Demetron, o Visilux. o Demetron era ótimo. O Demetron, na época, era o padrão ouro, mas antes do padrão ouro, nós tínhamos coisas bem inferiores, né? Sim. E as restaurações estão aí até hoje. É um detalhe importante. O meu primeiro trabalho publicado, professor, foi em 83, eu e o professor Adair Busato, sobre Sei. profundidade de polimerização. Sim, ó, que bacana, não sabia Que é disso. o que diz hoje. Se tu aumentar 10 milímetros, diminui a metade da potência do aparelho, não é? É isso aí, exatamente. Então, a coisa mais preocupante que tem, por isso que eu tenho o Valo também, que Sim, tem aquela ponteira magnética, que tem aquele biquinho que é incolor. sim. Eu uso isso aí muito Ah, para você usa o biquinho polimerizar. ainda? Ah, que Claro, bacana. para polimerizar a cervical. Sim, Que ali é o calcanhar de Aquiles, professor. sim, com Imagina se certeza. colocar uma matriz, mais a cunha, mais o anel, e vai colocar o aparelho foto, vai dar quantos milímetros lá até a cervical, lá que tem 8, 9 milímetros? A Valo, você utiliza ela mais no modo standard, no Isso aí, intermediário ou professor. no alto? Eu não mexo, é no 1000, é no standard, é no padrão. Sim, Porque já tem um trabalho mostrando que o professor Loguercio, que falou isso aí, sim. que no 3200 está fritando O sistema adesivo, né? a camada híbrida, né? Camada híbrida. É, Então eu pesquisava, não pô, mexo, professor. encostando. Entendi. Eu não. Eu, hein? Alô? Um pouquinho que. O nosso Oi. padrão, nosso padrão é o 1000. Quando tu Sei. coloca o sulfilme aquele, passa a Sim, ele, 800. ele cai. Isso é outra coisa. E Sim. tem que ser bem justinho, né, professor? Tem que ser, não 800, pode ter uma dobrinha. Arbex. Não pode. Arbex, Não pelo pode nem amor ter de uma dobrinha. Deus. Já, Para de me chamar de professor Arbex. 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 É, Nós isso combinamos. Já eu falo passa muito. 800, né? Eu falo muito Já com passa as minhas 800. secretárias a importância, porque agora, com os cuidados redobrados, a gente tá, né, tem que passar aquilo ali fininho, não pode ficar aquelas dobras, não, tem que ser bem justinho, né? Bem Isso justinho. é uma dica importante. Então, E outra coisa. Sim. vamos fazer uma linha de raciocínio aqui. Então, primeiro ponto, a limpeza da cavidade, isolamento absoluto, fotopolimerizador, sistema adesivo. Nesse meio tempo, você falou os sistemas adesivos que você tem na sua pesquisa. Tudo é. Hoje, qual é o sistema adesivo protocolo na sua clínica? Hoje, por coincidência, eu tenho os 3, professor, que é o Clearfield, que é a minha primeira escolha, o OptiBond FL e o Single Bond U. São os 3 que eu Universal. uso. Entendi. Mas o primeiro, o meu é Clearfield SE, porque eu entendo que se tu não atacar a dentina, é o melhor resultado. Sim, não tem a menor dúvida. Eu comecei a usar o Clearfield em 1996. E 96. as pessoas me vêm trabalhando muito na região anterior, onde eu uso o Single Bond 2 para uma série de motivos, não vem ao caso agora, mas o nosso protocolo, há 24 anos, é exatamente esse protocolo do ataque A seletivo e o Clearfield, que eu tenho o prazer de trabalhar. Naquela época eu já fazia selamento dentinário, antes de fazer uma coroa, antes de fazer o preparo MOD, eu já usava o Clearfield e a resina Flow. Eu sempre fui um fã da resina Flow. Né? A resina Flow é como se fosse depois o ionômero de luxo, só que você fazia adesão antes de aplicar. Né? Então, esse sempre foi um protocolo na clínica, adesivo autocondicionante, resina Flow, ou resina direta, ou então acertar a cavidade, preparar e fazer a moldagem. Bacana, cara. Que papo gostoso, viu, gente? Um sonho, professor, seria eu sugerir para o professor Rafael Moraes, quem sabe tu faz um ataque seletivo em esmalte, coloca um primer do Scott Bond, do Clearfield e um bonde do OptiBond FL. Não seria ideal, professor? Sim, mas eu acho isso interessante, porque assim, o OptiBond FL é um adesivo padrão ouro, mas ele não é para todos os procedimentos.
Não, não. Ele Se tem um tu adesivo atacar, com tem que carga. atacar a dentina, né, professor? Sim, sim, não, não no aspecto do ataque à dentina, que eu tenho muitos protocolos, de acondicionamento total dessa época, muitas reabilitações, muitos trabalhos que estão perfeitos até hoje Não, eu e com também. ataque total. Mas o que eu estou falando é o Sim. seguinte, o Clear, o OptiBond FL, o adesivo dele tem carga. Então, num procedimento direto, uma cimentação de faceta, ele torna-se um complicador. Tem que ser um É, operador muito espessura. capacitado, né? É, Então, sim. assim, por isso que não é, por exemplo, as pessoas me perguntam, não é meu adesivo de escolha para cimentar faceta laminado, nem para Não, procedimento não. direto e anterior. Perfeito, A não ser que eu vou fazer uma reconstrução antes, na dentina, etc. Bacana. Então, o perfeito. sistema adesivo, então hoje são seus três, né? Mas realmente o que eu mais uso é o Clearfield e o Scott Bond, o Single Bond U. No São minhas caso, por duas. exemplo, você faz procedimentos indiretos também, né? Faço. Menos, mas eu Menos. faço, Tá. sim. Sim, Mais é procedimento direto. mais Mas eu diretos, faço menos. anterior e posterior, nos dois Anterior e casos. posterior. Sim. Maravilha. Bacana, cara. Ótimo. Agora vamos falar do material. Quais Sim. as resinas que estão nas suas pesquisas de mais longas, de 22 anos, e essa vai sair de 28 anos? Quais foram as resinas? Tá, que é a P50 e a Herculite. Herculite, as São duas, as né? duas. Basicamente, as duas que você trabalhou protocolarmente, as Sim, duas. Tá. E hoje? Qual que é a sua opção as hoje para duas. resina posterior direta? Hum? Tá, hoje a minha primeira escolha, professor, é Direct Express, Empress 2, Empress, da Ivoclar. Empress Direct, da Ivoclar. Hoje o seu protocolo, É, basicamente, essa o quê? a, 80%, 100%? não, eu diria que uns Eu tô 80%, que falando, eu eu uso tô falando em a Z350 sim, isso para procedimentos diretos posteriores, posteriores. quer seja em É, restauração direta, quer seja em levantamento de dimensão vertical com resina direta. sim, até hoje eu fiz 10 elementos direto, professor. Com qual Com, resina você com, utilizou? com a Empress, Direct. sim. Você tem alguma cor preferida? A gente sempre tem as cores preferidas, né? Ó, professor, eu tenho a BLXL, que é quando a pessoa quer um dente hiperclareado, Sim, e a minha eu gosto A1, muito professor. dela. Eu gosto do A1, A1, professor. posterior é padrão, A1 é Eu padrão. sim, professor. E aí a de esmalte, né? Tem aquele efeito camaleão Sim. e que você põe ali no final da restauração, dá bem quase tudo. Então as pessoas não precisam comprar kit inteiro. É interessante você estar falando isso, é muito bacana, porque eu sou órfão de uma resina que eu era apaixonado na década de 2000, que era a outra resina da Ivoclar, né? Que era a Four A Four Seasons. Seasons. Porque Sim. a Ivoclar conseguiu na Four Seasons várias coisas ao mesmo tempo. Foi a primeira resina com resinas de efeito, que você não precisava usar tintas para fazer caracterização, ela vinha com as resinas de efeito, ela era uma microhíbrida com uma resistência fantástica, você podia usar anterior, posterior, coxa palatina, e ela não mantém o brilho igual ao amigo particular, mas ela era estável na cor e mantinha um bom polimento, principalmente se você fizesse essa manutenção. E nós ficamos órfãos dessa resina. E Eu você até não resolveu entendi hoje substituir. por que foi trocada, né? Eu já falei isso algumas vezes. Na verdade, porque a gente que é de uma outra geração, a gente sempre confia muito nos fabricantes de bons materiais. Isso quer seja no adesivo, quer seja na resina composta, são empresas que têm uma tradição em produzir bons materiais. Então, a tendência natural, você que trabalhava com Fossisa, era continuar com a Ivoclar, trabalhando com a Sim. Impress Direct, né? A Impress Direct é uma resina mais difícil de trabalhar, né? Ela não às vezes, eu A faço. esculpabilidade dela, sim, mas isso é questão de cada um. Eu também adoro, eu faço as minhas palatinas, faço em posterior, utilizo a Impress Direct também. Eu gosto muito das cores da Impress Direct. Sim, a As dentina cores é de esmalte, fantástica, as professor. cores de dentina é fantástica. Só Sim. quem está acostumado a usar. Então, muitas vezes o profissional vê uma primeira dificuldade no manuseio E já para outro para. lado. O que eu falo para esses profissionais, deixe essa resina na geladeira, tire 10, 15 minutos antes de começar a trabalhar, você vai trabalhar com ela bem, mantenha a sala bom refrigerada, que você vai ter uma condição Professor, boa de sabe o trabalho que com eu ela. faço, professor? Isso é dica. Eu comprei Hum. uma adega de vinho, que Opa, 3 andares, e sei. coloco. A minha resina A dorme ali. graduação, Dorme ali e no meio-dia também. você deixa ela na Então, parte de vinho branco ou na parte de vinho tinto? não, não. O vinho branco é mais frio. Não, uma só. É 13 Uma graus, só. 14 graus. Fixo. Perfeito. E Então, você aquela tira, resina melecotrópica não existe, professor. entendi. E tira É uma muito hora difícil de antes de trabalhar. começar. Eu chego no É, consultório às eu tiro, 7.
sim. Eu tiro um E pouco, trabalho... eu não tiro 1 hora, não. Eu tiro um pouco antes. Eu costumei dessa Professor, mas maneira. aí não é o refrigerador. Ali é 14 graus. Ela Sim, não sim, está... exatamente. Entendi. Eu tiro da geladeira, exatamente. É isso aí. Então, e eu tenho uma técnica que eu aprendi com meu pai lá atrás, eu ainda utilizo, porque isso, eu lembro na época que eu mostrava isso há 20 e poucos anos atrás, as pessoas criticavam muito, mas a gente sempre teve cuidado de usar com a luva limpa. A gente tem uma técnica para isso. No meu curso online eu mostro isso assim, nos mínimos detalhes. Eu adoro fazer minha bolinha com resina, deixar ela homogênea. Eu vou ter principalmente nessas microparticuladas, eu vou ter uma camada sem bolha, mais homogênea, sem aquelas pintinhas, sem as falhinhas, né? Uma resina mais compacta. Então, cada um tem o seu sistema de trabalhar. Então, hoje, a sua opção para posterior, quer seja, porque você falou, eu entendi, que você constrói as suas reconstruções de reabilitação com resina direto também, né? Direta, professor. Não, eu Entendi. faço a indireta também. Daí eu Sim, uso sim, aquela resina da Voco, aquela sim, vermelha, não, resina não, é um silicone, né? sim. Coloco naquela técnica dos Legos, colocar no Lego Sim, para poder fazer a remoção do corte que eu vou fazer do dente e sei. passo ali e cimento diretamente Entendi, na boca. Hoje eu estou entendi. cimentando também essa resina com resina termoplástica. Uso Entendi. a resina Grádia, Sim, aqueço ela e cimento com ela. Esse é meu entendi. protocolo Ótimo. para posterior. Você usa a resina termoaquecida para cimentar suas restaurações de É, resina. eu fiz o curso com o professor Bacana, é isso Rogério aí, gente. Marcondes. Sim, cada um tem sua técnica. Então a gente está sintetizando aqui que, na verdade, olha só, gente, escuta o que ele está falando, a importância disso que ele está falando. Ele com praticamente 2 resinas apenas. Quantas cores de cada resina? Pouquíssimas, né? Duas, Não três tem cores de muitas, cada uma professor. delas. Sim, sim. Sim, com isso você faz todos os seus trabalhos posteriores, E eu não basicamente. gosto de usar pigmento, professor. Isso Eu vai de também cada não. um. Eu não gosto de fazer sucos, Eu de fazia quando eu dava pigmentação. aula, deixa eu falar, eu fazia isso quando eu dava aula para mostrar slide em curso. Sim. Aí fica bonito, mas o meu cliente pedia para tirar depois, Eu né? também, professor. Né? Não é E as minhas verdade? próprias anatomias, professor, um 36 tem 5 cúspides, mas não é toda ela aquela trabalhada, é 5 cúspides direitinho, bate onde tem que bater, carboninho de 100 Então, o entendi. Gente, professor Antônio Carlos escuta Cardoso, bem. professor, Sei? ele O pegou um grande dente, professor de oclusão. sim, ele veio aqui, ele dava aula aqui em Caxias. O que ele Sei. fez? Ele pegou um dente, moldou um paciente de 20 anos, moldou, pegou o dente 46, reproduziu Ah, vários e deu para colegas reproduzir o dente 46. E uns 5, 6, por coincidência, um fui eu. E todo mundo fez o 46 e devolveu para ele. ah, Depois ele mostrou como que era a anatomia do dente 46 desse aluno de 20 anos. E ninguém sei. acertou. Já tinha sido, Entendi. já tinha sido gasto, ainda mais Entendi. agora com a era dos ácidos, professor. Sim. De contato. Então, Então, olha só, vamos sintetizar assim. Vamos pôr essa como a primeira parte da live. Restauração posterior, Paulo Rodolfo, técnica dele, restauração posterior, que está durando 22 anos, com acompanhamento clínico consistente, reconhecido pela literatura, pelo seu trabalho. Ele usa 2 resinas, 2 ou 3 cores de cada uma, o mesmo adesivo de 1996, né, que é o Clearfield SE, Bond, isso. que é o seu de eleição. Os universais também são bons, eu acho que a tendência agora é ser universal. A gente tá vendo as pesquisas, está vendo que funciona. Então, você simplifica uma técnica, né, da sua maneira. E você tem alguma dica para dar para as pessoas? Como é que você fez nesses 28 anos de resina, as suas classes 2, o seu ponto de contato? Tem alguma dica especial Sim, sobre isso? tem. Professor, quando o paciente chega para fazer uma restauração, eu tenho alguns itens que eu olho. Tipo, Sim. tamanho da cavidade, localização do dente no arco, extensão para cervical, se é em esmalte, se é dentina. Isso é importante. Sim. Como foi feita a remoção da cárie, que é importante também. Qual é a broca, se é broca ou ponta. A idade do paciente, sexo, que é importante. Fazer o Tudo teste de isso. vitalidade sempre. O professor Sim. Mioto que fala, vai fazer o clareamento, tem que fazer Sim. teste. Fazer o teste de Isso é vitalidade, isso mesmo. importante. E se tem ausência de dentes adjacentes, se o paciente tem risco a cárie,
e se ele trocou muito de dentista. Parece pouco, mas é importantíssimo isso aqui, Esse é o professor. mais importante. Tudo. Na minha primeira conversa com os pacientes, muitas vezes eu começo a perguntar, não para especular, mas para saber como é que foi a vida odontológica dele. Como é que foi, se desde pequeno ele teve o mesmo dentista, se ele trocou. Nem pergunto os nomes, pergunto se ele teve muitos dentistas. Muitas vezes eles falam os nomes porque eles querem falar, mas assim, para a gente entender isso, a vida odontológica é fundamental nessa anamnese, nessa primeira anamnese dos Professor, pacientes. pacientes sem guias, pacientes tocando só em 2 dentes posteriores e cheio de restaurações, professor. Isso é assustador. Isso é assustador. Outra coisa que eu acho importante, que eu aprendi lá atrás, e é uma dica muito boa, eu faço isso na região anterior, na minha técnica da alteração do ângulo de desoclusão, eu faço isso para posterior também, Paulo. Antes de qualquer coisa, eu checo os contatos oclusais todos, quando ele morder, para saber exatamente onde vai ser o desenho do meu preparo, se tiver, ou da minha remoção de cárie, tentando preservar a cuspe de contenção cêntrica. Isso sempre foi um cuidado que eu tive, né? Exatamente para tentar preservar o máximo possível o tamanho da cavidade, a forma geométrica da cavidade, de acordo com o contato com o antagonista. Isso é uma coisa que eu vejo pouca gente falar, mas isso é muito importante. Então, eu literalmente, tanto no anterior quanto no posterior, por isso que muitas vezes a não utilização do isolamento absoluto para mim facilita, que eu peço para o paciente morder, na última camada eu peço para ele morder, exatamente para evitar o máximo de ajuste possível naquela região. Então, aquilo me evita muito menos trabalho na hora de remover excesso, na hora de esculpir. Eu já defino a minha escultura da restauração. Então, tudo nessa vida tem vantagem e desvantagem, não é verdade? Isso aí, professor. Então, na região anterior, na técnica que eu utilizo do ângulo de desoclusão também, a primeira coisa que eu faço é marcar o carboninho lá atrás para saber exatamente onde estão os toques, para saber exatamente de onde que eu vou começar. As pessoas acham que eu cubro a palatina inteira. Não. Eu faço a minha rampa, eu começo a acrescentar a minha resina a partir dos pontos de contato sempre habitual, dependendo da situação que eu vou trabalhar. Tem situações que não dá, porque é tipo topo a topo, não. Mas aonde que... Não, eu estou falando numa situação normal, né? Eu sigo rigorosamente a sua técnica, Arbex. Você utiliza a técnica. Mas faz muitos anos que tu não sabe, mas faz muitos anos que eu lhe sigo. Que muitos bacana. anos. É mesmo? Muitos anos. Que legal. Mas sim. E outra coisa. E uma coisa, o carbono é outra coisa importante, professor. Esse carbono de 100 micras não é para bater, é só para apertar, né? Encostar, porque se bater você perde o sistema absorve e o de bater é o de 12 micras, né, professor? Sim, ele sim bate, mas isso é um detalhe tão pequenininho, mas é tão grande, né, professor? Sim. O Paulo, e é interessante, Paulo, que eu falo nessa técnica, né, isso foi um dos motivos que me levou a criar o curso online. Uma das queixas que eu mais escuto dos dentistas, exatamente que resina fratura, que resina quebra. Então, isso está muito associado à oclusão, desoclusão, e exatamente essa técnica que a gente conseguiu desenvolver através de erros e acertos, né? Que está dando tão certo. Então, e o aparelho de foto, né, professor? Sim, o aparelho de foto hoje é uma condição, assim, que eu considero fundamental. Eu acho que acho que talvez o investimento mais importante para o dentista hoje seja o bom aparelho de foto, né? Eu sei que muitas vezes os melhores têm custo maior, mas Arbex, e não só ter o aparelho de foto. O professor César lá de Carlos Soares. Sim. Fantástico ele de aparelho de foto. Ele pegou uma doutoranda dele e fez um trabalho. Ele colocou uma pessoa colocando um aparelho foto, olhando para o dente e media quanto que dava de ativação. E o outro, ela colocava em posição, mexendo o cabelo, olhando o celular, e a diferença foi monstruosa, professor. É impressionante. Olha, é muito legal. Então, é importante que as pessoas entendam, muitas vezes quando eu falo que eu utilizo pouquíssimas resinas, né? Que 95% de todas as reconstruções estéticas que eu faço é basicamente com 2 resinas, ou basicamente 2 cores, uma na palatina, que é essa XL, que eu gosto muito, BLL-XL da Direct, ou quando o paciente tem um dente com mais valor, eu uso a BL
BLL esmalte, que também tem um valor Pode ser mais uma branco. Herculite também, professor? Sim, pode, eu estou falando assim, mas na verdade Sim. eu estou simplificando que com 2 resinas você consegue fazer 95% dos seus casos. E você está mostrando que no seu trabalho de longevidade, você utilizou 2 resinas, um sistema adesivo praticamente, Yeah. e está E aí não mudei 30 anos. muito agora. Não, não mudou Não, muito. só aparelho, Você só, praticamente aparelho foto. sim, sim. Na verdade, você só mudou pela contingência de mercado, né? Você gostava da Ivoclar de mercado, mas mesmo assim, dentro da mesma linha de fabricante, como por exemplo a Z350, que eu utilizo ela em posterior, eu gosto dela posterior, eu gosto dela em algumas camadas, só não uso na última camada. As resinas antigas da 3M posterior são excelentes, as E100, Z250, talvez até mais resistente que essa resina atual, né? No quesito de resistência e desgaste. Mas eu tenho feito muitos trabalhos posteriores, eu vou mostrar aqui essa revisão que eu fiz ontem, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui hoje, ninguém nunca viu, foi tudo feito segunda, terça e hoje, tá certo? Inclusive tabletops, para falar qual que está sendo o meu material de eleição hoje para fazer tabletop, indireto, né? Que eu fazia igual você, direto, fiz a vida inteira, tem vários casos, eu posso mostrar um caso de tabletop direto, numa reabilitação oral, se a gente tiver tempo, eu tento fazer de uma maneira resumida, mas eu quero mostrar exatamente hoje qual que é a minha resina de eleição para tabletop, né? Isso porque a gente que é clínico, na hora de ajustar, na hora de polir, você sente a dureza, você sente como é que a coisa funciona, né? Então eu quero começar aqui. Por isso que eu gosto de você, professor Arbex, porque tu entrega. Não é o que a gente faz no dia a dia. Eu tô com 40 anos de profissão, eu não tenho muito tempo pela frente mais não, cara. Por que eu vou guardar uma coisa que eu sei que dá certo só para mim? Então essa foi a minha intenção, desde quando eu voltei a mostrar minhas coisas, porque eu sei que funciona, eu sei que muda a vida das pessoas. Meu curso online foi fundamentado. Olha, para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar uma coisa aqui em primeira mão, assim, ó, para você ver, olha, nós estamos hoje no 2º dia de inscrições do meu curso online. Se você vem aqui na minha ficha de inscrição, vamos ver, eu nem sei, estou curioso, ó. Tá dando, vamos virar a tela aqui. Mais de 1000, com certeza. Não sei aqui, ó. Se eu aperto aqui inscrições, ó, vai aparecer a ficha. E lá embaixo a Hotmart manda, depois de alguns segundos, quantos inscritos tem. Ó. Só que está tampado 984 pessoas em 2 dias. Então, entendeu? Fantástico. É isso aqui. Sempre é verdade. Mas eu quero mostrar exatamente quando eu realmente me propus a fazer isso no começo. Foi um curso bom, mas hoje eu posso falar que é sensacional. E as pessoas estão me perguntando, gente, a grande parte do curso ainda não foi para a plataforma. Nas próximas 2 semanas vai. Toda a parte de reabilitação, com 10, 11 horas de aula, tudo, laboratório, como é que faz, o dentista pode fazer no consultório, nós estamos ensinando isso, pode fazer para o laboratório, as resinas que ele escolhe, como ele reconstrói cada caso, né? Nós vamos ter apostilas em PDF fantásticas, são workshops que a pessoa vai poder acompanhar e fazer em casa. Tá muito legal. Então, aqui, eu quero mostrar uma coisa que me encantou muito, que entra em anterior e posterior no mesmo paciente. Tudo anotado como você faz, no mínimo detalhes, só que eu nunca publiquei, né? Isso. Eu sempre preocupei muito com os meus pacientes e com o desenvolvimento da minha clínica, né? Então, isso foi muito bacana. Então, aqui eu fiz um slide aqui sobre isso, nós vamos conversando, e olha que interessante isso aqui. Vamos ver aqui. Tá. E aí, tudo bem, gente? É o seguinte, hoje nós estamos... Dia de hoje, no mês? 16. 16 de junho de 2020. Então, eu vou mostrar um caso que a gente fez 27 anos atrás. Quase 27, ela foi em 1993, 94, 93. Você tinha 11 anos na época, isso? Sim, 11 anos. 11 anos. E depois de 27 anos, a gente vai dar um upgrade geral na estética. Ela sofreu. Eu vou parando aqui para a gente discutir, tá? No filme, tá? Isso aí, professor. 2 centrais, bem lá embaixo, a gente tem que reconstruir. Ela fraturou quase no limite da gengiva, os 2 centrais. Ok, aqui a gente já fez a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, vou explicar um porquê daqui a pouquinho. Cicatrização, fecha. Mas eu vou mostrar muitas coisas importantes. Por exemplo, aqui, ó, tudo isso aqui é resina composta. São coroas de resina, não é resina composta que a gente fez. Feita diretamente na boca. Olha as palatinas como é que estão gastas. Ela desenvolveu um bruxismo nesse meio tempo. Aqui ela está
operada há pouquíssimo tempo, tá? Nós estamos esperando a cicatrização para fazer o trabalho. Mas é importante que essas resinas estão inteiras. Nesses 27 anos não quebrou nenhuma vez, né? Não. Mas, Coroas de resina direto. Olha os dentes inferiores, como é que você Fantástico. mudanças na articulação. O Paulo, Eu vou mostrar agora. o mais bacana, eu vou mostrar a radiografia. Na época, eu tive um convite da Bisco, eu passei lá 10 dias no laboratório de pesquisa. Na época, eu estava começando a dar curso, meus cursos realmente ficavam muito cheios na época, e a Bisco me convidou como convidado, fui com tudo pago. E eu trouxe os pinos de fibra de carbono, que era a grande novidade da Bisco. Até então era só pinos de ouro, não tinha pinos de fibra, que vocês estão vendo hoje, usava fibra de carbono. E uma das primeiras pacientes que eu usei o pino de fibra de vidro foi nessa paciente para poder reconstruir as resinas. Uma menina de 11 anos. Era o que eu tinha para fazer nela. Vamos lá. Vocês vão ver a radiografia, como é que está esse pino de fibra de vidro há 27 anos, de fibra de carbono há 27 anos. Evolução do caso desde 1993. Então ali, ó, está a imagem que a gente fez. Olha o sorriso dela, com 11 anos de idade. Quando a gente reconstruiu... 11 para 12. A radiografia está aqui. Eu consegui resgatar essa imagem, porque perdeu tudo, né? Eu joguei meus slides todos fora quando eu parei de dar curso. Utilizei na época Carisma. Carisma, na Palatina. E Rimei B1 na face vestibular, certo? Tudo anotado. Essa foi a solução da época, né? Ela era muito nova, podia fazer coroa. A fratura foi muito grande, né? Quase meio gingival. E o que a gente fez? Pode passar. Vamos acompanhando ao longo dos anos, né? Em 2010, eu fiz um upgrade na última camada. Da revisão de 2010. Estava muito legal, quer dizer, nós estamos falando de 16 anos depois. 17 anos depois. As coisas vão mudando. Você pode ver que ela tinha um pequeno diastema. E agora? E olha só. Então, essa é uma paciente, Paulo, que não vem para manutenção. Ela vem sim de 3 anos. E nesses últimos 10 anos, ela foi muito pouco no consultório e ela desenvolveu um bruxismo muito forte. Os dentes inferiores naturais abriram. Ela começou a tocar muito forte nesse dente, no elemento 11. Começou a sentir uma sensibilidade, né? Nós radiografamos. A arquitetura gengival estava desequilibrada e um pouquinho de inflamação. Por isso, a gente fez a cirurgia. Aquela imagem inicial foi antes da cirurgia. Agora, vocês vão ver por qual foi a minha decisão após abrir o retalho. Vocês vão entender por que a gente nunca peca em ser conservador. Vamos lá. Aumentaram. Tá boa a imagem aí? Tá ótimo, professor. Arbex. Tá vendo? Então, a gente fez uma cirurgia estética antes, sem imagem, de 2020. Antes da cirurgia. Um pouquinho manchada ali na vestibular. Aí, essa imagem que a gente fotografou, depois disso a gente já fez a cirurgia estética, que vocês viram aqui agora. isso é antes da cirurgia. Nós vamos refazer esse trabalho 27 anos depois. E aí, fazer o quê? Okay. Olha só a minha decisão. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Então, na hora que a doutora Andréia abriu o retalho para poder organizar esses zênites, ela estava tocando muito forte nesse elemento 21. E não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, uma linha de trinca aqui, ó. Tá dando para ver aí? Mas não uma trinca aberta, mas o início de uma linha de trinca. Um dente tratado de canal com fibra de vidro. Se tivesse pino de ouro, o que tinha acontecido? Trincado toda fraturado toda a raiz, né? Então, a minha ideia inicial para essa paciente, o Paulo, na hora que ela chegou, eu falei, não, agora a gente pode até, né, fazer uns laminados cerâmicos, fazer as coroas nesse dente. Foi uma ideia inicial. Na hora que a gente abriu o retalho e viu como essa raiz tinha essa linha, quer dizer, um defeito de superfície, nós mudamos o nosso planejamento. Mas o mais interessante nessa paciente está por vir. Tá bonita ali, né? Ela está clarinha na arcada inferior ainda. Clarinha na arcada inferior. Aqui ela está na pós-cicatrização. Nós nivelamos o zênite ali. Essa é para você, Paulo. Olha aqui, ó. Aí, ó. Essa é para você, Paulo. Falei aí, ó. A gente fez esse show. Restaurado. Quantos anos? Olha isso aqui. E exatamente 20 anos. Fantástico. Isso é um procedimento, isso foi feito com Solidex. Nem sei se essa turma sabe o que é isso. Solidex era um cerômero de laboratório, né? Poderia ter feito com a resina direto, mas era mais prático. Eu moldava, mandava fazer. Cimentado, tem tudo anotadinho. Vou botar a ficha, sabe por quê? One Step da Bisco, adesivo. Tinha um ácido prime junto. Ataque ácido total, né? Adesivo, resina, aquela história toda. Tá aí, sem sensibilidade, funcionando. Não foi só essa, não. Foi várias na boca. A única restauração posterior que nós vamos trocar é uma classe 5, que a gente fez em 1993, que tinha uma descalcificação muito grande no elemento 36, que você vai ver aqui. Ó. Então, isso é revisão de ontem de um paciente. Olha lá, eu vou filmar com a câmera intraoral. Uma resina de laboratório
chamava Solidex. Olha só, tem desgaste. Os outros dentes. E Tetrixeran, na classe 1 dos outros dentes. Olha lá. Tá vendo uma outra? Que é uma bela resina Tetrix, professor. Você pode fazer por de consultório hoje. São 20 anos em boca. Vocês vão ver todo o processo. Minha paciente com bruxismo, hein? Só que ela tinha guia anterior. Olha lá a classe 5 que nós vamos trocar agora. Tá feia, tá amarela, mas está lá funcionando. Todas de 1 a 2 minutos, de 20 anos atrás. Parabéns, parabéns. Esse tempo a gente não fez mais nada, não foi? Mais nada. Nem aquela manutenção de 6 meses que é recomendável, né? Soltar com 1 ano, 2 anos, não é isso? 3 anos. É importante isso, Paulo, é importante. Vamos pegar a cama Eu sempre gosto de mostrar a verdade clínica, entendeu? Olha aqui, cara. Olha a imagem da cama intraoral. Olha as pecinhas, olha as margens. E não foi com resina aquecida, não. Foi com Variolink, cara. Olha aí, Paulo, tô falando para você, ó, lá do vídeo. Beleza. Não, de jeito nenhum, não precisa, né? Vamos ver aqui na escada superior. Isso é câmara intraoral, tá? Vamos restaurar Beleza. poucos que no laboratório, poderia ser feito direto em Solidex. Então, o que tem para você? Eu fiz 4 para ela era jovem ainda. Olha o Tetrixeran nas oclusais. Ok. E essa aqui, que é de 1900, ela tinha muita disfarçação. Olha aqui, essa tem 37 anos, vamos trocar agora. 27, desculpa. Mostrando a verdade. 27. As três foram feitas na mesma. Tá vendo? Tu classe 1 dos dentes todos preservados. Olha as radiografias, que bacana. Olha os pinos de fibra. Olha lá. Não tá um pouco ruim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco. Olha lá, endodontia. Coroa toda de resina, Paulo. Mais fantástico. Estamos preservando elemento dental, professor. São todos de resina. Esses 2 dentes fez o canal na hora, tem a fratura e esse aqui depois... Tem que fazer o canal imediatamente, que fraturou lá em cima. A câmara é Skycan, sim. Olha lá os pinos de fibra. Olha as interproximais. Olha a radiopacidade das pecinhas. Olha desse lado aqui. Toma um para mim. Tá vendo? A classe 5 aqui. Tudo mais de 20 anos na boca, Paulo. Não precisa fazer mais nada clínica. Fantástico. Está tudo perfeito, né? Isso é importante. Ali está o dotograma dela. Olha lá, o dotograma, como a gente faz com as marcações. Todos os trabalhos realizados. Eu quero chamar a atenção por uma das peças. Dá um zoom lá. Gente, não precisa mais usar Solidex. As resinas de consultório são iguais ou melhores que as resinas de laboratório. Nós vamos falar isso daqui a pouco, tá? Espera um pouquinho aqui. Olha lá. Eu anoto tudo, Paulo, igual você faz, só que eu não publico. Eu só anoto. Mas publica, então. Vamos publicar. Olha, não, cara. Eu não tenho mais tempo para isso, não. Ó, desculpa, fugiu aqui. Eu sempre faço isso. Eu fico aqui meio excitado, aí eu vou apertar aqui. É coisa de velho, não tem jeito não. Não, velho não. Experiente. Aqui, ó. Então, eu faço sempre questão, ó, de anotar tudo, as marcações. Deixa eu ver. Aqui, ó. Até, por exemplo, eu usava Gluma como sensibilizante. Você lembra do Gluma? Porque esses adesivos que a gente utilizava com ataque ácido, principalmente os que tinham acetona na composição, como o Anstep, eles eram muito sensíveis à umidade. Então a gente passava um sensibilizante. Volátil, a gente apanhou demais, né? A gente aprendeu na marra, não foi? Foi. Olha lá. Vê se dá para ler. Olha lá, 2001, 19 anos. 5/2 de 2001. Tetriflow, Solidex, Cora 2, adesivo Onispet, cimento residual Variolink. Fantástico, faz exatamente o que eu estava fazendo. Então, tudo sim, anotadinho. eu tenho tudo nos mínimos detalhes, todos. Então, ali não vou continuar, mas assim, eu acho isso bacana demais, entendeu? Nós vamos entrar na parte anterior daqui a pouco, mas se a gente quiser finalizar essa parte de posterior, falar um pouquinho das resinas para tabletop. Vocês querem saber, gente? Qual que seria a minha eleição hoje primordial? Nós cimentamos um caso hoje. A doutora Ana Paula cimentou para mim. Então, eu acho, sabe, Paulo, eu sempre acho importante mostrar isso, porque eu quero, sabe,
eu quero facilitar a vida das pessoas que estão entrando no mercado, ou já estão no mercado há grande tempo, entendeu? Então, você me falou que você ainda prefere fazer as resinas direto com um levantamento de dimensão vertical, né? Eu hoje, para te falar a verdade, mas mais por questão de logística, né? Mas eu tenho duas coisas para mostrar aqui. Eu posso mostrar uma reabilitação com levantamento de tabletop direto e uma indireta que a gente fez hoje. Mas muitas vezes eu avalio muito a questão do paciente, até do aspecto psicológico. Esse paciente que a gente fez direto era um cara completamente maluco, que andava com 2 modelos de gesso na boca e rodava o Brasil inteiro, durante 15 anos. Macaco velho não bota a mão em cumbuca, né? E ele precisava realmente aumentar a dimensão vertical. E ele tinha essas restaurações antigas, resinas, e eu, nesse tipo de paciente que cada hora reclama de uma coisa, inseguro, realmente é uma pessoa perturbada psicologicamente. Então, eu nunca vou preparar um paciente desse fazer provisório de acrílico. Eu casei com esse paciente pro resto da vida e vou ter problema pro resto da vida. A gente sabe, né? Tem paciente, você pode fazer o melhor trabalho, ele vai te causar problema o resto da vida. Gente, vocês que estão nos ouvindo aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Os mesmos problemas que vocês têm no consultório, nós também temos. Não é, Paulo? As mesmas dificuldades, as mesmas chatices, os mesmos desgostos e muitas felicidades. Eu acho que fazer resina é difícil, Berbex. Depois das 60 mil restaurações, eu acho ainda difícil fazer resina. Sim. Não é simples. Com certeza. Se tu não fizer um protocolo perfeito, não vai dar certo as resinas compostas. Sim. Isso é certo. Aquela guspidinha bem ligeirinha não existe na Arbex. Sim, não existe. Contaminou. Então, para fechar essa lacuna de posterior, o que você poderia falar exatamente sobre essa sua opção das suas reabilitações aditivas? Qual que é a sua sistemática para fazer esse trabalho? O professor, professor não, Arbex, eu estou numa cura de aprendizado, que depois do curso do professor e equipe do Palmieri, eu estou começando a fazer as indiretas, fora da boca e cimentado. Então, já comecei aos pouquinhos, ainda não fiz uma reabilitação inteira, mas poucos dentes eu estou começando a fazer isso. E estou começando a gostar dessa parte. Porque facilita, né? Facilita o trabalho. Hoje eu fiquei umas 3 horas para fazer em boca, de pré-molar a pré-molar inferior. Direto, né? Mas hoje, quando dessas suas primeiras que você está optando por indireto, o que você está optando? Tem uma escolha preferencial? Ainda estou usando a impressa. Certo. Você manda fazer direto. Não, eu tenho uma casuística muito grande, sabe? Eu não mando fazer direto, eu faço. Sim, você faz no seu próprio consultório, né? Entendi. Hoje a gente manda fazer, tem o Kleber que trabalha, o Nick, mas hoje já tem a Yara que está formando, que tem um trabalho, ela já está começando a fazer as indiretas para a gente dentro da clínica. Porque o problema é tempo, né? Assim, eu gosto do meu tempo, geralmente hoje eu atendo um paciente por dia, então para mim essa agilidade na clínica de mandar fazer agiliza, mas funciona da mesma maneira. As pessoas precisam entender que essas indiretas que é feito com resina direta funcionam tão bem feitas resinas antigas de laboratório. Correto? Inclusive, nos testes que a gente faz de força de manual, a gente vê que algumas dessas resinas, isso que eu quero mostrar para vocês, são tão resistentes ou bem mais resistentes que as resinas de laboratório. Você concorda comigo? Sim. Arbex, mas tem uma coisa que eu faço também. Eu fiz um curso com o professor Altamiro Flávio, lá em Goiânia, que é fantástico. Indiretas. Eu também faço isso. Quando eu vou fazer, eu não marco o paciente. Eu tenho como eu sou técnico, então, né? Sim. Eu não faço depois do horário. Às 5 horas estou saindo do consultório. Entendi. Eu tiro o tempo, cobro um pouco mais, mas eu tiro aquele tempo para fazer isso aí como se fosse uma restauração normal. Entendi. Não depois do meu horário. Entendi. Só estou procurando, pode falar, só estou procurando uma coisa. Sim. Professor, já que o senhor está descansando, eu quero falar uma coisa que eu estou... Vamos lá. Eu fiquei 40 e poucos dias em casa e sou um rato de lives agora. Até teve um probleminha com a esposa, que ainda bem que ela está fazendo uma pós, que ela também fica estudando. Porque os filhos saíram, os 4 filhos saíram, então só tá os 2. Sei. Então eu vi a live todo dia. E eu vi muito poucas pessoas falarem sobre matérias básicas.
Sim. sobre a histologia, sobre É verdade. como é que faz para detectar uma cárie oclusal, uma cárie proximal. Se falar para uma pessoa que tu tem que limpar o dente, colocar luz e uma sonda boa, para Sim. poder evitar, Isso né, é professor? fundamental, né? Isso aí não... As pessoas estão perguntando sem parar aqui sobre o ponto de contato que você ia falar e acabou não falando. Tá. Vou falar, Tá? então. Então vamos lá, fala aí para a gente Posso encerrar falar isso aí. já? Pode. Então tá. Eu Palavra vou está com fazer você. eu vou fazer o dente 36. Sim. OM. Tá. Está preparado? Uma coisa interessante. Eu uso a matriz, aquela tipo rim, aquela pequenininha, não em volta. A unilateral, da TDV ou da Palodente. Entendi. Tá ouvindo? Que Tô. tinha travado. É. Uma coisa muito importante. Como que tu sabe que tá perfeita essa minha mesial do 36 para fazer a restauração? Eu vou ter que pegar a minha matriz, que é convexa, Sim. coloco em posição. Você gosta da Palodente, né? Palodente. Eu também. Com uma pinça, eu coloco em posição e tiro. Se ela vir convexa, tá perfeito para fazer. Se ela vir côncava no meio, eu vou ter que fazer alguma coisa. Um softflex ou alguma coisinha eu tenho que mexer. Porque se eu não fizer essa convexidade perfeita, eu vou ter problema. Certo. Tá isolado, tá direitinho. Uma coisa que eu vejo que as pessoas não dão muito valor, isso eu peguei com o Paulo Cano, a cunha. A cunha nunca deve ser colocada na posição, aquele triângulo. Tu tem que personalizar a cunha. Sim. Isso eu aprendi com meu pai. Quando meu pai fazia amálgama, aprendi a pele de amálgama, como é que ele personalizava a cunha de madeira. Faz uma convexidade, claro, para o lado sim. que tu quer não fechar. Tinha essas cunhas de plástico, era cunha de madeira, que fazia na mão. Não via com as cunhas pontinhas, via um filete de madeira que ele esculpia na mão. Você lembra disso? Senão aqui... Sim, claro. Então, isso é importante, colocar aquela cunha muito boa. A cunha tem que ser um elemento bom, não pode ser uma cunha ruim. Eu gosto daquelas da Kerr. É muito boa. Sim, são boas, excelentes. Coloca em posição. Outra coisa que eu faço. Então, eu vou fazer o dente. Tá pronto. Eu óxido alumínio. Perfeito. É o seu protocolo. Glicina, fio dental, gaze, tudo para arrumar aquela minha mesel. Porque para mim o maior erro está nessa proximal, nesse ataque ácido em placa. Sim. Tá tudo limpinho, mas limpinho. Coloquei a matriz, testei a cunha, tá tudo certinho. Quando eu for fazer o ataque ácido, Arbex, eu não ponho ela em posição, eu coloco ela só para não tocar o dente do lado, faço o ataque ácido em esmalte, lavo, seco. Aí depois você adapta a cunha. E tiro, né? Porque se eu fizer tudo isso aí junto, faz um dia tudo isso junto e tira para tu ver se não tem um pouquinho de ácido, um adesivo estopado. Sim. Eu faço sempre isso. Perfeito. Concordo com você. Embora hoje essa não seja mais minha praia, que eu tenho uma equipe toda fazendo isso, mas eu fiz isso muitos anos, exatamente como você falou. É muito importante. Esse detalhe da matriz, a cunha. Hoje tem inúmeras matrizes que facilitam a vida, mas a gente fazia com matriz individualizada. A gente cortava o metal, dobrava ali, ia adaptando, cortava a cunha. Então, a odontologia hoje está mais fácil, né? E coloca um anel, professor. Aquele anelzinho para fazer a volta. E eu estou com caminho proximal pronta. Bruno também. Bruno para colocar o máximo em contato com o dente homólogo. Isso é muito importante. Vamos explicar para as pessoas. Deixa eu explicar para as pessoas, porque esse termo é da nossa época e muitos não sabem. Que ele pega o brunidor, o antigo brunidor de amálgama, você lembra dele? E você força a matriz contra o dente adjacente, brunindo ali, para ela encaixar naquilo ali, né? E para fazer a convexidade, né? Exatamente. Perfeito. Então, a minha preocupação está, feito isso, eu vou usar Clearfield, por exemplo. Ataque ácido seletivo em esmalte, que outra coisa, qualquer ácido serve, não serve. Tem que ser um ácido bom, que fique no lugar. Para mim, eu gosto. Quais são os seus preferidos? O Ultradente. Sim. Na clínica a gente usa 3.
protocolo, né? O da Bisco, que eu Eu adoro, gosto da que eu Bisco, mostro Bisco, todos os gosto da casos, Bisco. em dente anterior, mas quando muitas vezes vai fazer um ataque, porque lá eu faço um ataque ácido total, é diferente. Sim. Agora, no ataque ácido seletivo, que eu preciso de um ácido com mais viscosidade, eu gosto da Ultradente. A E o da tixotropia PHS dele também, é ótima, professor. e o da PHS também é muito bom. PHS do Brasil, o ácido fosfórico deles também tem uma pegada boa. Mas como clínico de raiz, tu tem que ter um, né? Escolhe aquele Sim. e usa. É isso aí. Lavar Perfeito, e secar. E nesse ponto aqui, eu adoro, vou fazer um parênteses, eu adoro o idente, porque lá, por exemplo, sobre essa restauração, tem a Raquel Passos, que ela dá os 7 erros da adesão. Sim. Se tu for ver aquilo ali, tu faz corretamente uma restauração. Sim. Então, eu gosto muito disso aí, porque se tu for lá, tu vai ter muitas possibilidades de tu não errar. Sim. Isso é muito legal. Não, com certeza, com certeza. Ô, Paulo, olha, muito bacana, cara. Assim, primeira vez que você está aparecendo, você está falando tanta coisa importante, tanta coisa boa, a sua timidez. Mas eu estou tremendo aqui, eu estou tremendo. Não, eu tremo sempre. Nós não somos professor, meu amigo. Eu tremo sempre, mas a gente mostra a verdade, entendeu? Esse aqui é importante. Muita gente está perguntando, eu vou só dar uma passão no caso que foi cimentado hoje, e a gente está vendo quanto mais restauração a gente faz, mais capacidade a gente tem de avaliar os materiais, né? E essa onda agora de tabletop, que está virando uma onda que eu já faço isso há muitos anos, e a gente está vendo, então realmente tem uma resina, tem 2 resinas que estão me surpreendendo no desempenho da dureza e da tenacidade. E uma delas a gente cimentou hoje, eu queria que você ouvisse aqui o depoimento da doutora Ana Paula, que trabalha comigo, né? Só para ver, assim, nesses procedimentos indiretos, isso foi feito exatamente hoje, a cimentação, um rapaz de 34 anos, vocês vão ver o que aconteceu com o dente desse rapaz. Ele tinha uma superfície plana na oclusal de todos os dentes. E ele foi em alguns profissionais e todos recomendaram reabilitação total em cerâmica na boca toda. Ele não tem uma cárie em boca. Então, vamos diminuir a luz aqui. É muito bacana. Eu vou adiantando o filme para não ficar chato, para mostrar as coisas realmente importantes, tá? 34. O mesmo caso sempre, tem história de refluxo. Isso foi a primeira consulta. Refluxo, bruxismo. Olha a superfície. Não tem nenhuma cárie. Isso é esmalte. Esmalte de dentina. Pode ver que os incisivos inferiores sempre estão bons, inteiros. O processo começa pelos molares inferiores, superiores um pouco. Ele tinha resina na frente que estava quebrando constantemente, que ele fazia, quebrava lá. Tem um pouco mais de 6 anos. 6 anos. E os desgastes palatinos. Sempre assim, molares inferiores, palatinos dos centrais. Tem muito ácido nessa boca, Arbex. Oi? Tem muito ácido nessa boca. Sim, o refluxo. Ele fez o tratamento para refluxo. Mais a balada, que vai com os energizantes. Então, geralmente, eu vou adiantar isso, que eu já mostrei isso no domingo. Então, o meu primeiro caso aqui, como você falou, registrando a aceleração cêntrica, nesse caso aqui primeiro, só para fazer um estudo, tá? Aqui é mostrando as palatinas. Depois a gente fez o planejamento, montando no articulador, nós fizemos um outro registro, uma moldagem definitiva. Esse é o primeiro registro, tá? Vamos adiantar isso aqui, eu já mostrei isso muito. Tá? E depois a gente fez o estudo, montando de calor, aí eu fiz o registro, exatamente o registro final, para poder reconstruir os tabletops, ok? Aqui a doutora Ana Paula já cimentou o primeiro. Ó. Por isso, a gente faz é a vantagem também não tem envolvimento gengival, sabe, Paulo? Os pontos de contato são mantidos, aqui ela está ajustando o primeiro molar, sempre com o gig, nesse caso, em Duralei, na posição, e a resina que a gente está usando aqui é Grandioso, na cor A1, esmalte da Voco. É Grandioso da Voco. Então, segundo o professor Weber, a Grandioso isso. É a mais dura. Sim, isso é dica do Weber, grande Weber, fiz umas lives com ele. Sensacional, um dos melhores professores do Brasil. A 3 da Voco, da Grandioso. Sim, aqui nós estamos usando, como nós vamos trabalhar, então isso é a moldagem de precisão, né? Só mostrando. Então aqui a resina fraturada. Olha só o modelo de gesso. Olha as oclusais. Queriam fazer coroas de porcelana na boca inteira, Paulo.
Tá. Pós-cimentação. Porque acabamos de cimentar Incrível. tudo. Ela cimentou às 8 em uma manhã. Olha a agilidade disso. E conferindo, ó. Overlays, tabletops. Overlays. E isso é outra coisa interessante. Uma manhã para fazer isso. Olha só, uma manhã. Tem gente que cimenta tudo isso aí numa hora, eu não consigo entender. Não, é uma manhã, com calma. É uma manhã. Dá trabalho. Aqui a gente já começou a clarear. Tá vendo os dentes inferiores como é que tá bom? Então, os dentes inferiores, anteriores, foram nossa referência para esse trabalho. Né? A gente fez todo o estudo, planejamento, montou no articulador, encerou e resolveu fazer os tabletops para ele. Tá vendo? Tá tudo, olha o espaço que a gente conseguiu na frente. O que é importante nesses tabletops? O que é importante? Olha aqui. Olha o espaço que a gente ganhou anterior. Muito forte, muito louco. Quantos anos, cara? 34. Nós vamos refazer todas essas resinas, vamos fazer 10 elementos para dar uma estética bacana para ele. Mas o mais importante é esse aqui, ó. O espaço que foi criado. Nessa sessão a gente reconstrói o guia canino, tá? Provisoriamente, para depois, na hora que for fazer a estética melhorar, foi utilizado a Grandioso. Eu falei A1, mas foi A2, ó. Esqueci. Mas é ótimo, tanto faz. É Grandioso. A2, tá? Sim. Tem cimentado vários tabletops, né? Então, nesse caso, estava tão desgastado, a gente aumentou um pouquinho mais a dimensão para reconstruir. Quando eu fiz o desgaste para poder organizar a oclusão dele, eu senti que ela era mais resistente. Tudo sem anestesia, Paulo. Sem anestesia. O Arbex, tu usa o Morfeu? Peraí. Não uso. Eu já experimentei, não uso. Eu amo ele. Pedir para fazer agora com o Grandioso vários casos. Nós estamos fazendo vários casos agora com o Grandioso. Realmente, na hora que você vai ajustar na boca, você sente a diferença. Você sente a diferença, entendeu? Olha, interessante. Você sente a diferença na hora de ajustar. Então, essa sensibilidade do dentista é fundamental. Tá vendo? Olha a espessura. Essa é a espessura do Gig, 2.2, e a espessura do tabletop foi em torno de 1 milímetro. Então, um pouquinho mais que o dobro. Muito realizado, sem anestesia. Deixa eu ver a gengiva, a adaptação marginal. Olha as gengivas, como estão perfeitas. Tudo sem anestesia. Tudo sem anestesia, né? Não sentiu nada, né? Senti um pouquinho sem Você sentiu um pouquinho de sensibilidade por causa da superfície, você usou qual adesivo? Esse robô de 2 mesmo. Sigobot 2, aço total. Então, assim, são questões, você vê que a gente está sempre aprendendo e sempre buscando o melhor, né? Escutando as pessoas que trabalham, vendo as pesquisas, mas avaliando também, na maioria das vezes, a nossa própria experiência, né? Então, a gente está tendo muito trabalho nesse sentido. A gente executa pelo menos um caso por semana de aumento de dimensão por necessidade, né? Não é simplesmente uma moda. O paciente com os molares praticamente, né, desgastado, destruído, por uma série de motivos. Não vou falar agora de diagnóstico. São pacientes geralmente muito jovens, que a gente encontrou nessa odontologia conservadora uma forma muito bacana de tratar esses pacientes. E, assim, a felicidade que dá para a gente executar um trabalho desse, né? Isso foi feito uma manhã. Então, a gente fez uma cirurgia gengival nele também, está cicatrizando. Daqui a um mês ele volta, fazemos uma parte estética nele num dia, estava a reabilitação pronta, aditiva, sem anestesia, sem desgaste. Você está preservando o elemento dental. Sim, que isso dure 5, 10 anos, vem, repara, conserta, desgasta. Ele está consciente, a gente já fez uma placa para ele. Como a gente vai fazer o seu trabalho só daqui a um mês, ele vai usar uma placa durante o mês. Combina com ele que daqui 20 anos tu vai reparar. Se eu estiver vivo, né? Tem isso. Vai estar. Arbex, vocês estão falando que eu tenho que terminar a classe 2 aqui, que eu não terminei. O que está faltando na classe 2? Está faltando o contato. Você falou do contato. Não falei. Então vamos lá. Vamos terminar para a gente ir para anterior. Depois que eu coloquei... Porque hoje eu tenho horário, tá? Hoje eu tenho horário da live, eu tenho que terminar no máximo 11 horas para a gente fazer o sorteio lá no perfil da SBOE. Então deixa eu só para continuar nós. então. Tá bom. Depois que eu fiz o ataque ácido em esmalte, lavei, sequei, e esse secar também é outra coisa interessante. Eu tenho um colega meu aqui, Ronaldo Corso, que ele me deu uma ideia que eu adorei. Eu tenho uma seringa tríplice sem água. Sei. Vamos lá. Só ar. Só ar. Sei. É interessante. Sim. Do que água e ar. Ele fica mais seco. Que bacana. Você tem no seu equipo essa seringa tríplice só com ar? Só com ar. Quer dizer, que você não corre o risco. Você não corre o risco de ter uma contaminação de água. E incrível que pareça, tem diferença. Faz isso. Eu já vi pesquisa sobre isso, sabia? Até a própria umidade que vem do compressor, né? Sim.
Sim. O compressor também tem que ser sem óleo, né? E com filtros que eu tenho também. Continuando, depois eu vou pegar o Clearfield, de preferência colocar uma gotinha num potinho, pegar um microbrush bom, tem que ser esfregar, bom. esfregar Por 20 segundos, no mínimo. Isso. 20 segundos. Secar com esse meu e tem umidade. Eu passo nele também a segunda camada, como Sim, se faz com o Single Bond U. O Single Bond U é obrigatório. No Clearfield talvez não, mas eu faço também. Perfeito, perfeito. Seco e coloco o bonde. E o bonde também, eu esfrego 20 segundos. Mesma coisa, Paulo. Eu faço isso há 30 anos. Eu sempre senti essa necessidade. É como se a gente tenta se cercar de todos os cuidados, né? Se você... Sim. A diferença de 10 para 20, 30 segundos é muito num caso igual a esse. O dentista, o dentista, às vezes, é uma eternidade, mas para longevidade isso vai fazer diferença. Na qualidade da camada adesiva, não tem a menor dúvida. E aí, continua. Perfeito. Perfeito. Daí, dou o jato de ar e está pronto para a minha polimerização. Nesse caso da classe 2, que tem lá 8 milímetros, 9, até chegar na minha cervical, eu uso o valo com a ponteirinha, aquela magnética, e coloco lá embaixo. E polimerizo no mínimo 20 e 20. 20 e 20. 40. Polimerizei. Daí na minha cervical, se está perfeita a adaptação no cabo com a matriz, eu não coloco nada. Mas se eu sentir alguma pequena, eu coloco uma flow, mas aquela flow com carga da GC, fantástica. Excelente. Mas nada. E polimerizo. Então eu vedei aquilo ali. Perfeito. Isso é muito importante. Depois eu coloco a minha primeira camada de resina, nunca acima de 2 milímetros. Condenso bem. Eu tenho um calcador qualquer que seja resina. Qualquer. Vamos com a minha aqui. Eu coloco, então, um A2, um A3 da Direct Express. Coloco lá embaixo. Abaixo do ponto de contato. Embaixo do ponto de contato. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é da Cosmident, ó. Sim. Excelente. Eu uso ele também. Ou se não, isso aqui que eu adaptei, ó. Para que isso aqui, ó? Eu vou colocar, fazer uma força nesse aparelho contra a matriz e contra o dente homólogo. Perfeito. Mas uma força. Força mesmo, né? Você não gosta de usar aquelas pontas que você coloca a luz e ela polimeriza, não? Eu tenho aquilo, mas não deu certo. Isso aqui, para mim, é o mais certo. É isso aí. É isso que eu queria ouvir. Coloco aquela força enorme, uma força enorme, e polimerizo. Sim. Depois eu vou subindo. A minha polimerização dá umas 3 camadas até chegar na última. E quanto tempo você polimeriza cada camada? 20 e 20. Mesmo as camadas pequenas, você polimeriza? Mesmas camadas, 20 e 20. Perfeito. Sempre. E as mais profundas, daí eu uso os 2 valos. O mais profundo eu coloco com a ponteirinha, e depois eu vou com o valo, o grão valo, que a boca é maior para ter mais efetividade. E vou subindo e continuo a próxima camada, coloco também de novo aquela força, e eu tenho até às vezes dificuldade, fica forte demais o meu ponto de contato. É isso aí. E a partir disso... Cara, é muito parecido com o que a gente fazia há muitos anos atrás, porque as pessoas mais novas não conheceram a amálgama, mas a gente fazia a amálgama assim, ia condensando a amálgama, apertando contra a matriz. Sim. É isso aí. Um passado eu fazia com uma bolinha polimerizada, mas eu tirei. Também funciona. Eu também, eu vi essa técnica. Mas não era Nós já muito passamos boa, por tudo nessa vida, cara. Nós já passamos por tudo, pelos sabores e dissabores, né? Sim. Cara, bacana. Então, eu queria agora entrar numa coisa aqui que eu estou assim, sentindo muita necessidade de falar. Acho que essa técnica que a gente utiliza, uma resina microhíbrida, ou uma resina nanohíbrida na palatina, né? No caso da Impress Direct, ou o Carisma híbrido, ou outras, ou a Stellite posterior, que é uma híbrida para fazer a concha palatina, e na camada vestibular uma microparticulada, né? Você também concorda, você também utiliza dessa maneira, né? Eu só ponho mais Herculite junto também, que eu gosto. Sim, Herculite é excelente também. Sim. A clássica. Qual Herculite que você gosta? A incisão média ou a light? Para fazer qual cor que você usa mais? É a light. A light, incisão light. IL, sim. IL, exatamente.
Sim. Então, se a pessoa não quer gastar muito, usa uma resina para reconstruir, que vai funcionar muito bem, e capricha na última camada, gente. Mas, Eu insisto nisso porque a gente tem muita certeza dessa técnica, porque a gente está vendo o que está acontecendo ao longo dos anos. Infelizmente, são poucas opções do mercado, e são resinas diferentes da forma de trabalhar. Então, das 75 horas do meu curso online, 40 horas talvez seja ensinando a fazer isso com maestria, nos princípios fundamentais da oclusão, que nós não vamos discutir agora, mas o que está acontecendo? Veja bem o que está acontecendo, e vai ser muito importante esse nosso posicionamento aqui, como um dentista, não, como um professor, entre aspas, mas como uma pessoa que eu sei que a gente virou formador de opinião, porque a gente influencia pessoas, correto? Então, eu senti muita necessidade de mostrar isso, e por coincidência eu atendi hoje um médico de Brasília, médico muito bacana, veio com a esposa que é dentista, ele foi no meu consultório para fazer... Ué, fugiu aqui. Alô? não, não. Tá me ouvindo? Ele foi para fazer... Estou bem, estou ouvindo bem. E a primeira coisa que ele falou assim comigo, falou assim, olha, eu estava decidido em fazer laminado cerâmico, médico com os dentes ótimos, um pouquinho de lesões cervicais, eu estava decidido a fazer laminado cerâmico, foi incomodado com meus dentes, tem uns desgastes, ele era um classe 2, pôs aparelho, continua classe 2, sem guia nos caninos, mas minha esposa, como dentista, não deixou, falou para eu vir aqui, e ele foi lá, e as pessoas estão me passando mensagens o tempo todo, há 2 semanas, porque, na verdade, dessa nova geração de resina, as únicas resinas com essa característica de estabilidade de cor e polimento ao longo dos anos, sem precisar repolir, etc., é as resinas da Tokuyama, que é a Stellite Ômega e a Palfic. As duas são iguais, embora uma seja bem mais barata, mas são as mesmas resinas, a diferença é que as cores se complementam, não tem cores iguais. E as cores acabaram, as cores que eu uso e que eu utilizo, e que a gente fala, e que vários professores agora estão falando, elas acabaram totalmente o estoque no Brasil, mesmo sendo resina de mais de R$500. Professor, estou vendendo, viu? Estou vendendo. Você está vendendo? Eu dei sorte. Eu Você fez comprei, estoque? por coincidência, 3 BL2, um pouquinho antes de faltar. Sim. Então, por um tempinho eu tenho. Sim, mas, por exemplo, a gente que faz muito, a gente usa muito, né? A gente faz um caso por dia, 3, 4 casos por semana de sorrisos, né? Etc. Mas a grande maioria dos dentistas, Paulo, compra uma. Na hora que está acabando, compra outra. E eles estão certos. Só que isso acabou no Brasil e eles ficam me ligando desesperadamente. A semana passada, dentistas me ligaram chorando no telefone, cara. Fora as mensagens que eu recebo no Instagram. Então, o que eu quero falar para todos vocês, eu vou mostrar aqui agora, que nenhuma resina é insubstituível. Eu falo de uma resina que eu utilizo há 30 anos, que é a Renamel, né? E ela tem é a resina que eu tenho maior resultado de longevidade, porque são meus pacientes que eu acompanho há 30 anos, principalmente na estabilidade de cor, os dentes amarelos, a resina continua branca, e eu vou mostrar para vocês exatamente as cores que vocês podem adquirir para substituir essas que estão faltando. Eu vou mostrar aqui agora. Vocês vão ver que interessante esse meu ensaio restaurador, esse mock-up direto que eu fiz em boca, para mostrar para esse paciente as opções, porque eu não clarei a arcada superior, vocês vão entender agora porque eu não clarei a arcada superior, nesse teste Smile. Como é que eu faço esse o teste? O BL2 faz isso aí, né, professor? Sim, mas tem outras que fazem. E vocês vão ver a comparação de cor entre elas, para a pessoa saber exatamente qual a cor que ela pode comprar para substituir. Até que o mercado se regularize e ela compre novamente a resina que ela está acostumada. Mas essa resina é a mesma forma de trabalhar, camada única, mesmo sistema de polimento, mesmo brilho, e é uma resina que eu tenho 30 anos de experiência com ela. Então eu quero mostrar para vocês como eu fiz esse ensaio restaurador. Deixa eu tomar um golinho de uísque aqui. Isso aí. Eu vou tomar a minha água, professor. Como eu fiz esse ensaio restaurador e como vocês vão poder... Não, a Vitalescência é diferente, gente. Veja bem, a Vitalescência é excelente, mas é uma micohíbrida. Eu estou falando de outra classificação de resina. Resina de micropartícula, tá? Que é a resina para a última camada vestibular. Todas essas... Eu tenho a essência. Sim. Mas todas essas resinas que o pessoal está comentando, elas são excelentes. Mas eu estou falando de reconstruções inteiras, de 8, 10 elementos, que eu quero trabalho realmente que deixe o ponto de contato sem manchar, que as interproximais polidas. Então, dentro de todas que eu já trabalhei, as resinas que eu consigo isso, a gente começou com Durafil em 79, 80. Mas a Durafil está no mercado até hoje, é boa, mas essas têm mais resistência, elas sofrem menos desgaste com o tempo. Então, são as minhas preferidas, a Renamel e as resinas da Dental Tokuyama. Então, eu vou mostrar aqui agora, para a gente, né, começar a finalizar essa live.
Eu quero mostrar para vocês aqui agora, eu só tenho que buscar aqui. Pode falar um pouquinho, Paulo, enquanto eu busco aqui. Qual a sua experiência com resina anterior? Quais são as suas preferidas hoje? Sim, é a Tucayama, a BL2, a Essentia também, de esmalte, eu também gosto dela. É um pouquinho mais difícil de trabalhar, que ela é meia melecotrópica, mas eu gosto. E a Direct Express, às vezes também, eu faço BL-XL também. Entendi. Então, eu pus esse título aqui, ó, porque eu quero muito falar sobre isso. Eu acho que isso vai ajudar muita gente. E vocês vão ver um estudo comparativo em Boca, que eu fiz hoje de manhã, tá? Vamos ver aqui. Existe alguma resina que é insubstituível? A gente aprendeu que não, não é, Paulo? Hein? Não. A gente aprendeu que não. A gente fica viúvo, mas não... A gente fica viúvo, mas casa de novo, né? A gente não fica viúvo para sempre, não é verdade? Sei. Então, eu quero mostrar para vocês a minha opção. Eu tenho lá no consultório, sempre tive, e vocês vão ver a comparação de cor, que coisa interessante. Então, aqui, ó, vamos lá. É um filme bem bacana. Eu mostro como é que eu vou fazer meu ensaio. Vocês vão aprender agora também como é que a gente faz nosso ensaio restaurador, tá? É bem legal. Tá bom? Tá nítido aí? Tá nítido. Vamos lá. Paciente com os dentes ótimos. Ó. Nós vamos fazer uma simulação aqui. A2. O importante é o teste de cor. Ele quer muitos dentes brancos. Porque a ideia é fazer um trabalho só aditivo, que é modificar a forma dos dentes, a cor, os espaços, né, as recessões. A gente vai clarear utilizando uma resina para compensar a cor. Olha só. As duas que a gente tem mais usado são essas dentinas BL2, a Dental Tucayama e a BW. BW tem mais valor. Só que essas resinas estão em falta no Brasil inteiro, né? Deve chegar em breve. Em 2 semanas deve estar normalizado. Utilizando as resinas para dentes clareados. Olha só. Da Cosmidente. São microparticuladas com as mesmas características. Então, nós vamos fazer um teste comparativo aqui com a SB3 e a... Só para vocês entenderem, a Cosmidente, abaixo da B1, ela tem a B0, tá? Eu vou fazer uma escala de valor, tá, Paulo? Sim. A B0, depois é a SB3, depois a SB2, depois a SB1, que é a de maior valor, seria como a BL1 da Estelite, ok? Tem a SB1 também, que é tablete muito branco. Tá vendo? A gente tem todas lá. E a nível B0 também. Todas microparticuladas. Olha lá. Então a gente faz a bolinha, estamos fazendo um teste de esmaio. Primeiro eu vou usar a BL2. Vocês vão ver que com uma fina camada eu mascaro toda a cor amarelada. Presta atenção nisso, gente. Aqui nós estamos fazendo a simulação desse central para a BL2. Tá nítido? Né? Esposa dentista. Nítido. Não é isso? Não quer saber de desgastar os dentes, mas é isso mesmo. A gente pode fazer isso tudo aqui só de forma... Vocês vão ver a espessura da camada para conseguir essa cor. SB2. A diferença de cor. Cada um. Eu vou experimentar todas aí, ó. Qual das três vai ficar igual a BL2. Estou fazendo um teste comparativo. Sim. Esse é o meu ensaio restaurador, eu faço assim. Quando você aplica nos dentes, elas têm um valor. Escuta isso. Alto. Depois que você polimeriza, elas perdem um pouquinho de valor. Característica é diferente das micro. Da Rinêmio e da Estelite é igualzinho, tá? Camada a forma de trabalhar é a mesma. A escovabilidade é a mesma. Vamos lá. Terminando, aparentemente, esse aqui parece que eu usei a SB3, né? Parece que estão com menos. Eu vou dar o polimento nessas resinas. Você só conhece a cor dessas resinas depois que você dá o polimento. Você pode fazer um pré-polimento bacana no ensaio restaurador, porque elas mudam de cor depois do polimento. Que o polimento é importantíssimo, né, Alberto? Sim, mas é um ensaio restaurador, mas eu tenho que saber já. Você vê que ela tem um pouquinho mais de valor agora. Uma entrada... que tem mais valor. Ó, agora é SB... lateral aqui, ó, para a gente avaliar a diferença. Então nós estamos usando uma com mais valor no lateral. É que ela é um pouquinho mais dura que a Estelite na escovabilidade, tá? Ela demora um pouquinho mais para fazer. Então aqui, ó, então nós temos BL2 da Estelite, SB3 da Rinêmio e SB2. Então, só para vocês compararem, eu vou pegar a BW, que é uma resina de mais valor da Balfic. Fecha um pouquinho para mim.
Então, vamos pôr aqui, ó, do lado da... Tá vendo? São 4 cores diferentes que nós vamos fazer um trabalho comparativo aí. Vocês vão notar que é tudo muito parecido. Então, qualquer uma dessas resinas... Exatamente, a ômega brilha sem polimento. A Rinêmio, com polimento, ela muda de cor. Então eu passo uma broquinha. Um acabamento bem claro com broca, né? Broca bem lisinha. Eu gosto muito dessa aqui da Prudente. Já é uma habilidade, hein, Arbex? Sim, tudo um teste. Fantástico. Aí eu uso só a borracha azul mesmo. Vou fazer um pré-acabamento. Estou usando a mesma técnica e a mesma espessura com todas as resinas. Aí eu venho com o feltro da Cosmo Dente aqui. Esse é o da FGM. Faço um polimento. Aceitável, só para fazer o teste. Olha como é que está bem parecido as cores. Principalmente a S. Ó. No 12, usei o SB2. Olha lá. Então eu usei SB3 no SB2 no 12, BL2 no 11, SB3 no 21 e a BW da Palfic no elemento 22. E mais importante nessa hora é ouvir a opinião do paciente e da esposa. No 11, BL2 Vistelite. No 21, SB3. Tá vendo com o polimento ficou bem semelhante à cor do 21 e do 11? Da Palfic. A nuance de cor, como é que é muito baixa, né? Então, com certeza, a SB3 é a mais parecida com a BL2. A BL2 tem menos valor. Mas vocês podem usar, você vai ter a mesma qualidade de restauração. Você pode controlar a espessura. Você pode ver que o que tem mais valor é o SB2 aqui, desse lateral. Da Rinêmio. Qual você gostou mais? O SB2. A ponto desse? Esse aqui, né? Que tem mais valor. Mais valor. Aqui, ó, a BL2. E a esposa, qual que ela gostou mais? Gostei mais do 11. A esposa é dentista. Tá vendo como é que é engraçado? Então, ele gostou mais do mais branco, a esposa gostou do com menos valor. Então nós vamos fazer o intermediário. Para não ter briga. Nós vamos fazer o SB3. São testes. Eu expliquei aqui para ele, né? Que depois que você dá o polimento total, muitas vezes o brilho aumenta e o valor aumenta. Então, nós entramos em consenso aqui, ó. Nós vamos utilizar o SB3. É muito parecido com a BL2. BL2. Então, você pode controlar isso na espessura da sua camada. Então, você pode É isso. Esse é o segredo dessas resinas acromáticas, entendeu? Dessas resinas cromáticas, quer dizer. Você controla a cor pela espessura. Olha a espessura, quer ver que legal? Essa vai ser meu guia para o trabalho. Ó. Olha a espessura disso, gente. Pega o específico para mim. Tá, quer dizer que em 0,4 você consegue mascarar totalmente um amarelo A2. Você consegue controlar a cor totalmente com a espessura fina. Por isso que você usa só esmalte, né, Arbex? Exatamente. Olha a espessura disso aqui, ó. Olha lá. Nós estamos em 0,4. 0,4. Sem acabamento, só o polimento por cima. Eu posso afinar mais essa camada ainda. A resina me dá essa chance. Tá, que nós estamos tirando a SB2. Então eu gosto muito. Ela sai inteira, ó. Eu guardo as facetinhas. Para meu trabalho, já tenho meu guia de cor. Esse ensaio restaurador é tudo. Eu aprendi isso com meu pai há 40 anos. Eu, paciente, a esposa dentista, no consenso, foi a SB3. Tem um pouquinho mais de valor. Mas eu posso diminuir um pouco a camada para diminuir o valor. Entendeu? Eu queria muito mostrar isso em consideração a todas as pessoas que nos acompanham, que entendem a nossa vontade de ajudar, é que não existe uma resina insubstituível. Não. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Não, é isso aí. Sempre vai ter uma que tu vai se adaptar. Claro que tem sempre a curva de aprendizado. Quando tu troca a tua resina, tu vai ficar um tempo até tu ter o domínio. Por isso que um clínico geral não pode ter 10 tipos de resina. Não né? pode, não pode. Não, porque ele não vai conseguir dominar. E o dentista só vai dominar a escultura se ele fizer um ensaio dele. No Sim. ensaio, ele define a forma do dente, define a borda incisal, convexidade em relação ao lábio inferior. Por isso que eu guardo as facetinhas. Decide o valor da restauração, aceitação do paciente, você fotografa tudo. Então, nesse caso, eu fiz um ensaio para mostrar forma
e mostrar qual resina que a gente utilizar. Eu utilizei as 4 para mostrar. Você pode sim utilizar a SB3 da mesma forma que você usa a BL2 da Stellite. São a mesma característica, o mesmo tipo de resina, o mesmo polimento e a mesma estabilidade de cor. É lógico que o Tokuyama eu estou acompanhando há 5 anos, estou vendo um resultado ótimo. Essa eu acompanho há 30. Tá? Tem diferença, né? Professor, eu queria falar uma coisa Vamos sobre lá, agora a palavra está com você. Está todo mundo pedindo aí, a palavra está com você. O que eu tenho que ter para ter sucesso? Quais são os materiais? Isso é importante. Eu coloquei aqui. Eu acho que o primeiro é o aparelho ativador. Sim. O valo ou o gran valo. Sim. Segundo, para mim, é a magnificação. Uma lupa. Sim. De 3 ou 3,5. Das Zeiss, daí para cima. Daí para cima. Daí para cima. Daí para cima. Da Exam Vision, adoro Exam Vision. Para mim é a melhor lupa só que essa é um pouquinho mais cara. É um sonho com ela, mas ainda tá mais cara. Mas eu vou chegar lá. Alta rotação elétrica com multiplicador. Perfeito. Eu gosto, o meu é WH, mas... Você sabe o que eu estou fazendo essa semana? Eu tenho o equipamento da Cabo, já vem comigo com o motor elétrico e o multiplicador você troca ali. Eu estou mandando tirar os altas rotações e estou pondo multiplicador em todas as pontas. Você acredita nisso? Isso aí. Isso. Comprei da Cavo, aquele... assim, porque eu costumei, hoje eu preparo com multiplicador, eu removo cerâmica com multiplicador. Então é isso. Então, ótimo. Eu uso para alta e para baixa. Como eu tenho 2 motores elétricos, um eu coloco no 8.000, 9.000 rotações e a outra eu coloco... Não precisa ficar removendo toda hora e engatando. Não. Se tu estraga um, eu tenho outro. Tudo eu tenho 2, Arbex. Tudo eu tenho 2. Tenho 2 salas, 2. Duas mulheres? Eu tenho 2. Não. Óxido de alumínio, 50 micras. Ô, Kimura, só um pouquinho, ó. Kimura, deixa eu te falar aqui. A Cavo vai sair de cadeira, mas as peças de mão, esses equipamentos, ela vai continuar vendendo todas, tá? Vai funcionar normalmente. Só a parte de cadeira feita no Brasil que vai parar. Obrigado aí pela presença, Kimura. Vamos aí, fala lá. Mas o óxido de alumínio é interessante. Tem que fazer, tem que ter um sistema. Com qualidade. Tu tem que colocar, tu tem que colocar numa, como é que é? Como é que a gente chama? Num local que tenha só o ar para ele. Porque não pode ser mais que 2 bar. Ou 0,2 megapascal, que é 2 bar. Sim. Porque fizer mais que isso, vai dar problema. Sim. Daí sim, tu vai desgastar. Altamos, falou que tem 3 mulheres. Vamos lá. Máquina fotográfica e todos os seus acessórios. Sim. Perfeito. E de preferência fazer um curso com o Thiago Veras, que é fantástico. Excelente. Excelente, Thiago. Excelente. Essa quarentena, Arbex, me trouxe muitas coisas boas. Sim. O Thiago Veras foi um. O Werber. Sensacional. Eu não conhecia ele e ele é fantástico. Fantástico. Tem muita gente boa, né? A Raquel Passos. Sim. A Maristela Lobo. Sim. O Ottoboni. Sim. Paulo Vinícius Soares, você conhecia, Paulo né? Vinícius Soares, não, isso já era o meu. Essa turma boa. O Reis. O Palmieri, mostrando, o Rogério Garófalo, o Palmeiras, todo mundo, porque as pessoas... Garófalo, que é fantástico. Muita gente boa, o Calixto. Se eu for falar aqui, foi muito legal, cara. As pessoas nunca tiveram tanta chance, né, essa oportunidade de aprender, né? Se tu não aprendeu agora, Thanos, nunca mais. Você conhecia o Thanos? Sim, o maior especialista do Brasil na área. Tenho tudo anotado isso aí, ele é muito bom também. O Brasil, como diz o Baratieri, que é um dos meus ídolos também, eu também. Tá cheio de Baratieris na vida ali, né? Só que ele estava no lugar certo na hora certa. O que tem de gente competente, essa gurizada, Arbex, tem uns 40 que dá para citar todos, cada um melhor que o outro. Olha, eu fiz lives incríveis, foi todas muito boas. Eu sempre tentei fazer lives diferentes, cada um eu tive uma experiência diferente. Só com o Weber foram 5 horas de live. 2 vezes. Esse cara é fantástico. Com o Kimura 2 vezes, com o Paulo Vinícius, com a Everton. Não, foi muito bacana, cara. Então, assim, eu acho que tudo foi muito legal. O Bruno, eu fiz uma live semana passada com o Bruno, que foi sensacional. Eu gosto muito de fazer com essa turma nova, eu gosto de ouvir experiências deles, a gente está sempre aprendendo. E não esquecendo os velhos, né? Os velhinhos estão aqui também. Eu amo todos os velhos. Eu só estou aqui por causa dos velhos. E os novos estão fazendo ficar mais de 20 anos. Eu tive que insistir com você, né, para vir.
E olha que sucesso que tá, 1.500 pessoas quase, com Que você bom. aqui, a gente falando a verdade, né? Foi bacana demais, entendeu? Eu acho que você quer acrescentar mais alguma coisa à SBOE, essa sociedade que mudou a história do Brasil, né? A história da odontologia estética. E assim, e você falou várias pessoas aí, eu tenho a felicidade de várias dessas pessoas estarem presentes no meu curso online, porque o Ricardo Thanos fez uma aula fantástica sobre placa, temos aula de fotografia, o Carlos já da Exame Vídeo tem uma aula. O Moura, que é Moura dos Moura é meu antigos. irmão, cara. Moura é meu irmão. Muita gente não conhecia o Moro na mídia e ele mostra casos maravilhosos. É muita gente boa, né? Muita gente Ricardo Mareis bacana. Carvalho, Calamita, a turma Dixon, a turma toda da Patrícia. SBOE, Zé Mer, Marcelo Fonseca. Não, Tem nós muita vamos gente ficar bacana. citando 500 aqui, né? E cada um melhor que o outro. Sim. Então Professor, foi tem muito outra coisa que eu bacana. quero falar também. Vamos lá, tá com você. Eu prezo muito a biossegurança. Sim. O meu consultório é um dos consultórios com maior biossegurança, porque tem o Celso Art também, né? Sim. Eu sigo ele na Celso é biossegurança. fantástico. Sim. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu tirei meu equipamento, as minhas altas rotações do equipo e montei um equipo à parte. Sim. Então, eu tenho 6, 7 pontas só com um pé. Sim. Isso ajudou muito a biossegurança. Então, eu tenho 2 alta rotação elétrica, eu tenho 2 microet, eu tenho para glicina, eu tenho Perfeito. Cauterizador, tudo no local. Tudo é muito importante, né? Muito importante. Tudo. A biossegurança é fantástico. Fantástico. E outra coisa que eu tirei do consultório é Sim. a cuspideira. Eu não Você tenho tirou mais do consultório? cuspideira. Sim. Tirei. Eu Sim. tenho um aparelhinho chamado Não. Eu tenho cuspideira, mas a gente não usa. A gente não usa muito tempo. É tudo sugador a com vácuo, sugador, né? ou se não, tem um copinho, que eu sou garoto propaganda do copinho. Tu gosta do copinho, põe fora o copinho. Outra Sim. coisa que não tenho mais Sim. é a luz. A luz, por que tem luz se eu tenho fotóforo? Sim. É isso Tirei a aí. luz também. E sempre, como eu tenho 2 consultórios, e na minha sala de trabalho só tem a cadeira, Arbex. Eu não tenho nada. Tudo vai para as duas. Entendi. Terminei um paciente aqui, vai para a sala da biossegurança para ser limpado e vai para outra sala. Perfeito. Sempre tem 2. Isso é importante. E na sala de espera eu só tenho 2 locais, 2 cadeiras. Porque eu trabalho rigorosamente dentro da área, do horário. E é você sozinho, né? Eu sozinho. Então daí fica mais fácil, né? Maravilha. Isso Que é importante. Que bacana, Paulo. Olha, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz de poder te trazer para todos te conhecerem mais profundamente, que eu sei do seu coração, eu sei a pessoa que você é. Embora a gente tenha 26 anos que não se encontra, então eu queria despedir te agradecendo por ter aceitado meu convite. Eu sei que você relutou, né? Mas você está feliz. Eu percebi que você está feliz. Então isso foi muito importante. Você tem que desculpar o Ottoboni. Faz tempo que o Ottoboni quer que eu dê uma palestra com ele, um live, e eu digo que não. Ottoboni é 10, cara. Grande Ottoboni. É muito legal. Menino de ouro, viu? Coração bom, também fez lives excelentes. Então é isso, gente. Nós vamos, né, agradecer todos vocês que participaram, o Palmieri, o Alex, que entraram com oclusão pesada, ensinando oclusão para todo mundo, né? Você fez curso com ele, a gente sabe da qualidade dele. Eu gosto, é muita gente boa. Muito obrigado por você ter participado. Arbex, meu dia ficou muito mais feliz com essa live. E muito obrigado pela oportunidade. Não, eu sabia que todo mundo ia gostar. E tu sabe que tu já era um ídolo meu cada vez mais, né? Que isso, cara. Não, nós estamos aí. E não se meta com os 60, né? Tá bom, é isso aí. Ok. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado a todos aí. Até logo. E um beijo na minha esposa. Beijão. Tchau. E nas filhas também. Isso.